Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Eu sou o Samuel Lopes e esse é o... E eu, Fábio Yamamoto. A gente está aqui hoje com o Albertoni Cavalcanti, um convidado ultra especial, que veio aqui porque assim, é um cara que hoje simplesmente bomba na internet, fazendo entrevista com pessoas comuns e conhecidas também, e sugando delas ali informações financeiras, de carreira e tudo mais. Muito legal, muito parabéns, cara, pelo sucesso que você vem fazendo aí. E o engajamento que você tem é absolutamente incrível. Depois a gente vai transcorrer aqui. E também você é CEO, né, da Gota de Ouro. Gota de Ouro. O que é? É uma empresa... um comércio? Vamos lá. Explica um pouquinho. Aliás, se apresenta primeiro. Sim, vai. Verdade. Eu sou Albertoni Cavalcanti de Souza também, né? E, bom, hoje faço esse trabalho de perguntar se o pessoal é CLT ou PJ, pergunta a profissão da galera, pergunta os salários, faturamento, né? Não é todo mundo que quer dizer, mas a gente acaba arrancando ali de um jeitinho. E quanto à Gota de Ouro, ela é uma empresa de t-shirt que ela nasceu no intuito porque, após a pandemia, o comportamento de compra do brasileiro ele mudou drasticamente. Então, antigamente o pessoal comprava muito na lojas físicas e depois disso eles passaram a comprar basicamente na internet. Como é que ficou as lojas de roupa física? Eu sou do Brás. Então, ninguém vendia. O que aconteceu? A Gota de Ouro nasceu para poder solucionar um problema, que é, a gente vende uma camiseta, uma t-shirt feminina a R$10, para a gente colocar, para as pessoas colocarem na porta das lojas dela, em promoção, vender a 25, 20, R$30 a unidade, que a gente chama de fazer barulho no varejo, né? Que a gente coloca na porta da loja para fazer promoção, fazer barulho e colocar cliente dentro da loja. Então, a Gota de Ouro nasceu para colocar cliente dentro da loja. Vender a peça a R$10 é uma ferramenta para chegar lá. E aí? E dá dinheiro vender a R$10? Dá. Dá por conta do volume, não por conta da unidade. Quando a gente fala quanto acima se de 10 ganha... tem até promoção que eu sei. Ah, é. Algumas. Mas vende no varejo também ou só para atacado para os lojistas mesmo? Vamos lá. Se a pessoa tá ali no Brás presencial, a pessoa pode ir lá comprar 2, 3, 5, 10 peças, não tem problema. No site é a partir de 25 peças. Mas por que a gente libera comprar menos quando tá ali na loja física? Porque tem muitos lojistas que eles falam, cara, eu não sei se isso é legal, não sei se é bom. Então vou comprar, vou levar para os meus compradores, vou levar para os diretores deles, e aí a gente acaba liberando para todo mundo, porque não tem como selecionar aquela muvuca, aquela loucura que é o Brás. Poxa, você é e você não é. Não. Filtrar as pessoas. Tá aqui, fica à vontade. Tem uma parte separada ali na loja, né? Sim. Total. A gente deixa o pessoal bem à vontade, na verdade, né? Bom, mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho histórico aí, porque você tem uma história bem interessante de vida, né? Você veio de uma família que tinha bastante condição financeira, uma condição financeira bem interessante. Qual que era o negócio da família? Na época... Eles falir, né? Sim. Meus pais quebraram quando eu tinha 7 anos de idade. E eles tinham material de construção e uma sorveteria. A sorveteria minha mãe cuidava e o material de construção meu pai cuidava. E aí, assim, eu tinha uma vida excelente, né? Porque no Nordeste é quente pra caramba, então a sorveteria ia muito bem. No Nordeste é um lugar onde vem crescendo desde sempre, então material de construção, casas e tudo mais é desde sempre também. Então era um negócio que ia muito legal. E por algum motivo eles quebraram. Né? Você não sabe dizer? Sinceramente, administração. Tá. Não tem... E um erro que eu também cometi, quando eu também quebrei, é o ego dos donos. Sabe, eu tenho razão, é do meu jeito, eu não ouço ninguém tem razão, só eu. Eu conheço meu negócio. Exatamente. Só eu conheço, eu faço há 20 anos exatamente desse jeito. E há 20 anos atrás funcionava, mas naquele momento não funcionava mais e a gente parou de enxergar isso. Eu cheguei a comentar com você, né, que meu avô, cheguei a trabalhar com ele, meu avô faliu. Meu avô ganhou muito dinheiro na época da inflação. Ah, que legal. Porque ele comprava, né, um estoque gigantesco, e depois vendia pelo... O melhor negócio do mundo. O melhor negócio do mundo, ganhou muito dinheiro. Mas o que acontece? Quando entrou o real, ele não teve a percepção de mudar a chavinha, entendeu? Entendi. Então ele continuou mantendo estoques muito grandes. Veio, lógico, também, ele era também do setor de tecelagem, e acabaram vindo os chineses com uma briga muito forte também. Nossa, agressivos. Né, bem agressivos. E aí acabou, né, como eu mencionei para você, quebrando depois de um tempo. Colocou muito dinheiro, acabou falindo também. E aí até um dos motivos pelo qual a gente resolveu ser consultor financeiro, a empresa, foi para ajudar famílias, empresas a não passarem por isso que a gente passou, né? Sim. Então, que vem bem de encontro com o que a gente está conversando aqui. Sim. Começar a ouvir quem já está um passo à sua frente. A gente administra empresas que faturam 1 bilhão por mês. Você é uma empresa que fatura 500 milhões por mês? Cara, ouve o cara de 1 bilhão. Ele já passou. É como se comparasse, poxa, eu tô
primeira, segunda série, esse cara tá fazendo faculdade. Aham. Se for seguir uma linha, né? Então, o cara que já tá lá na frente, é interessante a gente começar a ouvir. E eu também cometi os erros que meus pais cometeram, né? Aham. E só voltando ali, eu com uma criança de 7 anos de idade, eu tinha um Autorama, não sei se você sabe o que é isso, mas, pô, imagina lá no Nordeste, uma cidade relativamente pequena, e eu tenho um Autorama. A criançada toda da Nossa, cidade não, ia na eu sua era casa, celebridade, né? cara. Imagina. Então, assim, eu era muito legal. E isso é a minha visão de criança. Tinha tudo que eu queria, tudo. Desde a geladeira, guarda-roupa, brinquedo, embora eu gostasse muito mais da rua, de soltar pipa, jogar bola e dar mortal. Uma semana depois, eu literalmente não tenho mais nada. A gente muda de uma cidade para outra, a gente foi para Brasília, e aí meus pais tinham um restinho de dinheiro ainda, que veio da venda do imóvel, da venda dos negócios, e ainda tinha alguma coisa, comprou uma casa, mas a partir dali o negócio já não andou mais. E em um momento, eu tinha tudo que eu queria, e depois eu não tinha tudo que eu queria. E aí eu tive que, mesmo que criança, fazer uma escolha. Eu abraçava meu joelho e chorava, e aceitava a perda, ou eu começava a me virar para eu conseguir o meu dinheiro, para eu conseguir o mínimo que eu sempre gostei de ter. Então, mesmo sendo uma criança, eu, sei lá, tive essa maturidade ou essa iluminação, mas eu tomei a decisão de falar, cara, o que precisa fazer para eu continuar tendo o que eu gosto de ter? E aí eu comecei a trabalhar e buscar isso daí. Então, vendi bala no farol, vendi brigadeiro na rua, vendi salada de fruta na rua, enrolava cadeira de macarrão, não sei se vocês sabem o que é isso. Cadeira de macarrão? É, aquelas, parece uma espécie de fio que enrola as cadeiras, assim, no Nordeste é bem comum, assim. E aí eu enrolava pro meu tio, 50 centavos cada cadeira daquela, fazia 10 por dia, que parece difícil e trabalhoso, mas depois você pega o jeito e o negócio vai embora. Isso né? com quantos anos? Acho que com uns 8, 9 anos, mais ou menos. Nossa. Vendia pamonha na rua também. Então, eu gostava de videogame. Então, eu já não tinha mais o videogame nessa época, então tinha um fliperama, né? Quem aí jogou KOF, Street Fighter da vida, né? Bastante. Sim, The King of Fighter. E aí, o que acontece? Eu sempre gostei do videogame. Quando eu não tinha mais videogame, tinha um fliperama. E aí, tinha as 10 fichas ali por R$1. E meus pais não tinham dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu ganhava o meu próprio dinheiro. E eu tinha o dinheiro para poder fazer a minha compra na cantina, porque antigamente eu sempre tive dinheiro para comprar, e agora eu já não tinha mais. Ah, não, mas eu não aceito isso. Então eu arrumava um jeito de ganhar um dinheirinho para eu continuar comprando na cantina. Até hoje eu não gosto de levar marmita. Então assim, e para eu poder me divertir, eu consegui o meu dinheiro para poder comprar as minhas fichas de fliperama. Começou assim. E aí, mas você nunca mais parou de trabalhar ou não? Depois conseguiu parar por um tempo? Pelo contrário, eu nunca mais consegui parar de ter o meu próprio dinheiro. Eu nunca fui o tipo de cara que eu tive duro, não. Eu sempre tive dinheiro. Eu passava momentos difíceis com menos dinheiro, mas nunca sem dinheiro. Assim, zerou, tá no talo, aconteceu, mas por momentos muito curtos. E aí, né, até onde eu sei da sua história, lá para os 16 anos, você foi ser seletista. Sim, sim. Né? Antes disso, eu vendia bala no farol de manhã, e aí eu trabalhava numa outra loja de calçados aos 14 anos. 14. Que aos 16 anos eu me tornei gerente dessa loja de calçados. Entendeu? A idade. Isso. E aí, com 16 anos de idade, eu assumi a loja porque eu não estava naquele momento muito bom, então algumas pessoas acabaram saindo. Eu me lembro que o pessoal que ficou e que quando eu fui assumir ali a parte de gerência, eu era um ótimo vendedor. Mas, honestamente, não era o melhor gerente. Mesmo porque com 16 anos de idade, você tem que saber não só vender, você tem que saber ensinar e você tem que saber ser um gerente. E isso chegou muito de repente para mim. Né? Então, volto a falar, eu era um excelente vendedor, mas um bom gerente? Questionável. Não era tão bom assim. Muito novo também, né? Eu acho. Mas foi bom. Ganhei uma experiência e eu consegui melhorar o faturamento da loja. Então, assim, eu acho que me saí bem. E depois você comprou? Comprei a loja, mas isso quando eu fui gerente, fui na Avenida Sapopemba, depois foi pro Tatuapé. Mas, e aí eu acabei mudando para Goiânia, né, nesse interim, saí. E eu montei um material de construção, onde a minha irmã fazia casas geminadas, e aí eu tomava de conta dos pedreiros para que ela comprasse 100% da obra comigo. Isso já em Goiânia. Mas isso é papo de um ano e pouquinho, tá? E eu estava inclusive fazendo faculdade na época de arquitetura, por isso construção, arquitetura, material de construção dos meus pais, lembra? Eles me explicaram ali mais ou menos.
E aí, cara, eu desisti por causa dos pedreiros. Mas eu passei muita raiva com Muito pedreiro. nervoso? Meu Deus do céu. A minha irmã é arquiteta, ela sofre demais. Não, cara, eu vou te dizer, eu não sei como eu não fiquei careca naquele tempo, bicho. Eu já com 18, 19 anos de idade, meu senhor da glória, cara. Acompanhar a obra não... Não, eu desisti. Não, ganhava-se bem, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô para dar um treco e não era brincadeira. E aí, né, pô? sim, porque quem administrava a obra? Eu. Então, poxa, o cara conta aquela historinha triste, aí você dá o adiantamento pra ele, aí ele não aparece no outro dia. Aí na segunda-feira você tem que sair caçando onde é que o cidadão tá. Aí você acha ele, mas ele não tá legal pra ir trabalhar. Se é que vocês me entendem. Então, assim, cara, e aí era a responsabilidade do dinheiro do adiantamento do trabalho dele, era comigo, eu que tinha que prestar conta. E aí os caras não faziam o serviço deles. Meu, olha, eu vou te dizer, isso em Goiânia. Cara do céu, passei muita raiva. Desisti, voltei para São Paulo, encontro o meu ex-patrão perto da minha casa e eu voltei, conversei com ele, falei, cara, ele falou, eu tô com 2 lojas e tá ruim. Eu falei, então, deixa eu ser vendedor da sua loja e tal. Ah, não, mas pô, você não vai achar ruim? Não, pô, me dá uma oportunidade. E aí, a gente já subi de cargo bem rápido, assim. De que ramo nas lojas? De calçados. Com 14 anos... Não, essas agora... De calçados também. Calçados também. Eu voltei de Goiânia para São Paulo e aí eu voltei a trabalhar com o mesmo patrão que eu trabalhava antes, né? Só que antigamente eu vendia bala no Farol, então com 16 anos de idade eu já tinha uma grana legal. Eu já ganhava bem, né? E até é legal falar que eu com 16 anos de idade, dinheiro de hoje, ganhava 4 mil e poucos reais. Por quê? Eu consegui tirar um salário mínimo, que era o que eu me baseava na época, né? Um salário mínimo de vendendo bala no Farol. E 2 salários mínimos, um como gerente e outro como comissão. Então, juntava todos uns 3 salários mínimos. Oi? Um salário mínimo limpo, né? Sim. O combinado era exatamente esse. Só que na época eram outros números, mas salários mínimos. Né? E aí eu tirava 3 salários mínimos com 16 anos de idade e comprei meu primeiro carro com 16 anos de idade. Então, foi bem legal. Uma experiência doida. Com o nome de quem? Você não podia nem... Não, no caso assim, eu comprei para colocar no nome da minha mãe, mas era no nome do meu ex-patrão. Esse mesmo cara que eu voltei a trabalhar com ele. Entendi. Né? E aí, comprei esse carro e não sabia dirigir. E aí ele, tipo, falou, mas você sabe dirigir, né? Eu falei, sei. Aí ele falou, meu, te conheço. Eu falei, eu sei, eu tô falando que sei, pô. Aí ele falou, você com o pé esquerdo, você afunda até que é a embreagem, e aí você puxa pro seu lado e coloca para frente. Essa é a primeira, aí o carro já começa a andar. E aí eu não sei o que ele foi fazer, não explicou como é que colocava a segunda, né? E aí nessa brincadeira, ele me explicou só isso. E aí eu saí da Silvio Romero até o outro lado do Tatuapé, ali perto do Piqueri, que é onde eu moro, no Tatuapé. E nessa brincadeira, tipo, 7 horas da noite, mais ou menos, um trânsito terrível, o carro morreu 1 milhão de vezes, e eu de primeira, porque eu não sabia colocar a segunda. Não sabia ligar farol, todo mundo buzinando. Não, foi uma festa naquele dia. Mas, cheguei em casa. Minha mãe quase me deu umas porradas. Eu já molecote já, né? E ela me xingou até, é meu, eu comprei, já era. Tenho condições de pagar, de terminar de pagar, né? Porque eu dei uma entrada e ainda tinha uns boletinhos. E aí tinha que colocar no nome dela. E aí eu primeiro fiz, depois eu a convenci a colocar no nome dela, né? Mas, enfim, né? Eu ouvi uma semana lá. Mas já tava feito, né? O quê? Então, é o que eu tô te explicando. Eu sempre fui o cara de ir lá e fazer. Entendeu? Porque eu sei que se eu pedisse pra ela, qual a possibilidade de uma mãe entregar um carro na mão de um moleque de 16 anos de idade? 0. Então, eu já sabia fazer essas contas. O que aconteceu? Eu vou lá e faço. Depois eu arrumo. Consequência. Né? Exato, mais ou menos isso. Ou você pode fazer teste, por exemplo, uma vez. Eu tinha lá também meus 16 anos de idade. Aí eu queria ter uma iguana. Ô, louco. O lagarto. Sim. Aí eu fui, minha mãe tava na praia de férias, liguei pra ela, falei assim, comprei uma iguana. Cara, ela ficou meia hora. Falou. Desligou. Eu falei, pô, tudo que eu tinha que levar de bronca eu já levei. Eu nem tinha comprado, eu fui lá e comprei. Acabou, é isso. Testei antes. Eu não levado a bronca. Eu não passei por esse teste, não. Eu já logo meti as caras e fui pra cima, irmão. Chegou em casa com o carro já. Exatamente. Já depois eu convenço. Comprei. Minha mãe com a mão na cabeça. Ela ouviu lá de longe lá o barulho vindo na primeira. Quase isso. Não, chegou fedendo o carro. Mesmo, tá? Sabe aquele cheiro de embreagem? É isso aí. E aí, depois disso? Bom, quando eu voltei ali com uns 19, 20 anos. Com 21 anos eu comprei a loja onde eu comecei a trabalhar. Comecei como vendedor, depois gerente, e aí eu comprei essa loja. Mas por que eu comprei essa loja com 21 anos? Quando eu fui pra Goiânia, eu voltei acompanhado, né, de uma moça, a gente se juntou lá.
né? Juntou os panos de bunda. E quando eu cheguei em casa, eu falei, então, mãe, me casei. Já foi. Exatamente. Já tô Comigo é casado, Já tem 3 assim. filhos aqui, seus netos. Quase. Você tem 4, E aí, né? Tenho 4 filhos, mas nessa época eu não tinha nenhum. E aí, enfim, foi morar eu, a minha mãe e a minha ex-esposa, né? Morar na casa da minha mãe. Então, imagina como é que foi aquele momento ali. Foi, assim, complicado, porque quem casa quer casa, né? Uhum. E aí eu cheguei pra ele e falei, velho, tem aqui um espaço grande que você não utiliza. Me deixa morar aqui no fundo. E aí a gente organiza aqui o salário, a forma que eu ganho, e aí você paga água, paga aluguel, e eu tô aqui dentro. Eu sou seu segurança, e vou estar aqui dentro, vou me dedicar, e a gente se organizou, chegou em alguns números ali que ficou bom pros dois. E beleza. O barco tá indo, e ele, de repente, chega com uma pessoa assim e falou, não, porque aqui é assim, porque a porta baixa desse jeito, a senha do alarme é assim. Eu olhei e falei, esse filho da mãe tá vendendo aonde eu trabalho e aonde eu moro. Eu olhei e falei, mano, que medo, cara. Ou perder o emprego e ser despejado. Mais ou menos isso, né? Eu olhei e falei, eu não acredito que tá acontecendo isso. Mas beleza, fiquei quieto, né? E aí, 1 semana, 2 semanas depois, a mesma história com outra pessoa. Eu cheguei nele e falei, é impressão minha, você tá vendendo a loja? Não, porque, pô, a outra loja lá tá me dando mais resultado que essa. Eu falei, cara, mas se você pôr mais sapatos aqui, aqui vai dar resultado. Só que, pô, você só tá tirando, mano. Você só traz ponto de estoque. Você só traz sapato que não está na época de vender. Então, assim, porque, pô, não dava certo lá na outra loja e ele trazia os sapatos que não dava certo aqui pra cá. Aí ele fazia a compra pra lá, entenda bem, ele fazia a compra pra lá e o que sobrava de lá de ponto de estoque vinha pra cá. Comprava pra lá, não deu certo, vinha pra essa loja. E aí, mas essa loja não tá indo bem. Tá, mas tem como ir bem? Dessa forma? E aí, nessa brincadeira, eu peguei e abri uma empresa lá no endereço da minha mãe, que era 2, 3 ruas pro lado. E no Banco do Brasil, peguei um empréstimo. Peguei um empréstimo, eu já tinha o dinheiro junto também, e o restante eu parcelei em 10 cheques, 10 cheques de 1.000, 12 cheques de 1.000, alguma coisa assim. Aí eu tinha 3 coisas agora para poder pagar, né? O estoque, a loja e o empréstimo. E eu passei 11 meses sem fechar a loja. Não tinha sábado, domingo, Páscoa, não interessava, né? Não, eu tinha que arrumar o estoque que ele me entregou, assim, você vai ficar com X 1.000 pares de sapato, por exemplo, a loja tinha 3.000. Qual que você acha os 2.000 que ele levou foi o quê? Só os melhores. E o que ficou? Eu tinha que me virar. Então, qual a opção que eu tinha? Fazer a coisa acontecer. E aconteceu. 1 ano depois, eu comprei mais uma loja dele. 1 ano depois, eu comprei mais uma loja dele. Tinha 3 lojas. E aí, eu entendia, né, que eu sempre fui muito... Quando eu começo a fazer um negócio, eu me dedico muito. E aí, eu comecei a trabalhar como modelista de calçados também. Então, eu tinha a parte de PPCP, vocês sabem o que é isso, não? PCP é o... Planejamento de processos de controle da produção, no ramo do calçados, porque eu também era modelista. Então, eu organizava a linha de produção das indústrias, cobrava um valor por mês daquilo dali, e eles me pagavam em sapato. Então, o que chegava, vendia, era basicamente lucro, né? Então, mas esse daqui tá vendendo muito bem, mas se eu preciso comprar mais, beleza, eu acabava comprando. Mas era a estratégia que eu usava para poder as coisas acontecer do jeito certo, né? E aí isso foi até quando? Porque depois você acabou fechando essas... Aí vamos lá, 21, 22, 23, com 24 anos eu quebrei e me separei da minha ex-esposa. E eu já tinha 3 filhos nessa época. E 3 lojas. Agora não 3, que eu quebrei, né? Não, aí na época eram 3, né? Eram 3, eu cheguei a 3 lojas. Mas quebrei por algumas coisas. Controle de estoque, eu não tinha, então eu me dedicava muito na parte da empresa de terceiros. Por quê? Porque eu recebia em calçados que eu colocava dentro da loja e basicamente aquilo dali era lucro, correto? Mesmo assim, isso não salvou o meu negócio, porque eu tinha... o meu controle era extremamente falho. A minha administração também era falha, entende? Por quê? Eu tenho luxo, cara. Praticamente o que eu coloco aqui dentro praticamente tá zerado, eu não devo nada. Só que a despesa, que é a parte de diluição por pares vendido, eu não fazia esse tipo de conta. E aí... Todo o custo fixo... Exatamente. Você pega o seu custo operacional, você tem que dividir pela quantidade de produtos vendidos. E eu não fazia esse tipo de conta. E aí começou a faltar dinheiro, aí você começa a pegar empréstimo. Aí eu vendi uma loja para poder pagar aquele empréstimo. Aí fiquei com 2. Aí com isso também não tinha controles, e não estou falando que funcionários foram desonestos, mas se foram eu não tenho como saber. Mas eu também não tinha alguns indicadores, nem financeiros, nem de estoque, nem nada, nem caixa d'água, sabe? Baixou do nível daqui para cá, não tinha controle algum. Então, o que acabava acontecendo?
Vendi uma loja para poder quitar o empréstimo, aí zerei a conta, certo? Não devia nada. Aí 6 meses depois eu precisava fazer outro empréstimo para poder... Aí eu vendi a segunda loja para ficar com a última loja. E aí quando começa a faltar dinheiro dentro de casa, aí você começa a ficar sem paciência, e a esposa também, as coisas não vão indo bem. E aí acabei quebrando, aos 24, quase 25 anos de idade ali. Aliás, assim, eu até falo, né? Eu fiquei devendo 239 mil reais na época, se eu não me engano. Então era basicamente 10 mil reais por ano da minha vida. E aí, para eu pagar tudo isso? Era lá, trabalhava, pagava, quitava, dava baixa no cartório. Próximo, fulano de tal, pagava parceladinho, pegava a carta de anuência, ia lá, dava baixa no cartório. Cara, acho que demorou uns 3 anos e pouco, mais ou menos. E aí, saindo de lá, você foi fazer o quê? Eu voltei a morar Aí, uma das lojas que tinha sido minha, eu vendi para um terceiro, e que a minha mãe foi lá e comprou essa loja. Quando eu tava... Essa foi a primeira loja que eu vendi. Então, enquanto as coisas estavam acontecendo lá, minha mãe estava segurando essa loja aqui, do jeitinho dela, mas só ela lá dentro. Ela é mais uma funcionária, então era tudo debaixo dos olhos dela e o negócio acontecendo legal. Enquanto eu passando num moedor de carne. Quando acabou tudo, eu fui morar nos fundos da loja de calçados, onde eu tinha morado na primeira vez. E que era da minha mãe. E a gente sofreu um incêndio em 2015. Comigo. Aí eu já tinha casado com a minha atual esposa, e aí o meu filho não morava comigo, mas 2 filhas minhas sim. Só que eu tive a terceira filha. Então, 4 filhos, um não estava lá, mas 3 estavam. Com 4 meses de idade da minha filha mais nova, houve um incêndio numa pensão que tinha ao lado, que passou para um pet shopping que era colado, parede e meia, e que ração não queima, mas e na hora que passou para as caixas de sapatos? E eu morava no fundo dessa loja. Cara, foi cena de filme. Isso daí tá na internet. Se eu não me engano, a Jovem Pan cobriu na época. Queimou com a gente dentro ali naquele momento. Mas a gente conseguiu... A gente conseguiu sair, né? Começou o incêndio. Minha filha a Larissa, minha segunda filha, ela acordou chorando e queria mamadeira. Eu fui lá, fiz a mamadeira pra ela, voltei pra dormir. E aí, quando eu deitei, eu olho e vejo a parede se mexendo assim, laranjada. Eu falei, por que tá desse jeito? E aí, quando eu levantei, que eu olhei assim, a parte da cortina, porque era... Vamos falar assim, tinha uma cortina da loja, quem olhava os fundos da loja assim, era uma cortina, mas se você batesse, era o fundo do meu guarda-roupa. Entendeu? E aí, na parte da cortina, assim, em cima e da parte do lado, lá na loja, tava pegando fogo já e ficando laranjado pra gente ver do lado de cá. E aí eu acordei a Paula, acordei meus filhos, e a gente pegou um cobertor e a gente saiu no meio do fogo, assim, cara, mesmo. Num dia relativamente frio, apesar do calor do fogo, né? Minha esposa saiu batendo na porta dos vizinhos para poder avisar, porque se o fogo se alastrasse não ia acontecer uma fatalidade, de fato não aconteceu. E aí os bombeiros vieram e tudo mais. Mas assim, 1h30 de incêndio, derreteu tudo, cara. É incrível, assim. A primeira vez que eu olhei para uma força da natureza e que eu entendi o tamanho que a gente é. Perto de uma força da natureza, a gente não é nada. Nada, cara. Nada. Vento, fogo, terremoto, maremoto, a gente não é absolutamente nada perto disso. E eu senti isso. Isso em 2015, dia 3/4 de 2015. Isso ressignificou sua vida de alguma maneira, não? Sim. Você estava ali com seus filhos. Eu fiz uma promessa pra mim. Eu olhei aquilo dali e eu me senti extremamente impotente naquele dia. Eu olhei e falei, cara, eu nunca mais sou pobre na minha vida. Jamais. Acabou. Porque se, por um acaso, eu coloquei a minha vida e a vida dos meus filhos em risco. Então, se eu tivesse um pouco mais de condição financeira, nós estaríamos com certeza morando em outro lugar e a loja que se acabe. Não tô nem aí com isso. Mas não, eu era tão pobre a ponto de eu morar de favor no fundo de uma loja de calçados e que minha família quase... Com risco, né? Exatamente. Então eu falei, cara, eu nunca mais serei pobre na minha vida. E, assim, desde então, graças a Deus, altos e baixos, mas nunca daquele jeito. Nunca mais e não vai acontecer. Não, isso jamais. E a ideia de sair pra rua? Como é que surgiu isso, de sair entrevistando a galera? Porque... Vamos lá. Eu vou pro Brás e eu monto um negócio lá de 3 por 100 reais. Vocês visitam o Brás de vez em quando, não? Sim. Não tem umas lojas lá que vende calça jeans de 3 por 100 reais? Aquilo dali quem fazia era eu. Então eu comecei vendendo a 3 por 100 reais a calça jeans,
Arrebentei de vender. Isso foi por uma desistência. Mas trabalhando com alguém ou já abrindo um negócio? Não, a gente montou uma... Vocês sabem o que é gola? Gola? Vamos falar, a mulherada às vezes sabe o que é isso. É um cachecol, mas ele é emendado. Então ele é como se fosse uma bolinha que você faz alguns nós aqui diferentes. Tá. Aqui em cima, né? E eu inventei isso daí, um colaborador meu, ex-colaborador, ele pegou e fez uma montagem com a Ana Hickman usando aquilo dali. Eu plastifiquei, coloquei no negocinho da banca, assim. Começou a vender muito bem. Só que acabou o frio. E aí a minha irmã e a minha esposa e eu, a gente sentou e elas falaram, ó, a gente quer alguma coisa que não vai sair de moda. Porque, pô, toda vez que tá frio, a gente vende um negócio. Aí acaba o frio, o que a gente vai fazer da vida agora? Aí a gente arruma um negócio pro verão. Aí acaba o verão, então sempre aquela montanha-russa? Não, precisa de alguma coisa mais fixa. Que venda sempre. E aí veio o jeans. E aí as meninas viajaram, compraram mercadoria no Nordeste, trouxeram, e a gente comprou a calça jeans a R$37 na época, e aí por uma desistência, porque não estava vendendo nada, vendendo 80, 100 reais, cento e poucos reais por dia, a gente começou, eu falei, ó, vamos liquidar isso. A gente começou a vender a 3 por 100 reais. Pagamos 37 e pouco, né? A gente colocou a 33 reais cada uma. Então, perdendo 5 reais, 4 e pouco ali na peça. Quando a gente colocou a 3 por 100, isso era 5 horas da manhã. 10 e pouco, sei lá, 11 horas da manhã, alguma coisa assim, tinha zerado até as peças do manequim. Eu falei, a gente achou um número. E aí, a partir daí, a gente começou eu fui atrás de conseguir roupa, calça jeans, para que eu conseguisse vender a 3 por 100 com lucro dessa vez. Aí consegui a 28 reais. Comecei a vender. Rebentei de vender. E aí teve uns árabes que veio para comprar de mim. E aí eu fiz para eles a 30 reais. E aí eles vendiam 300, 400 peças por dia. E eu ganhava 2. E eles ganhavam 3 e pouco. Só que eu comecei com 1, 2, 3, 10. Depois eu tinha 180 clientes que compravam comigo todos os dias. 180 donos de banca, de boxe e de paraquedas que compravam comigo para poder revender, meio que fazer a reposição do estoque deles, né? No geral, eles por ali também, não? Na região? Sim, sempre na região do Brás, mas aí eu deixei de ter boxe e comecei a ter uma distribuidorinha. E aí comecei a fabricar. Clientes, é isso? Sim, exato. E aí eu comecei a fabricar, e em vez de vender a 28, eu já conseguia vender a 25. Os caras ganhavam 8, eu ganhava os mesmos 2 e pouco, só que vezes, sei lá quantas mil peças por dia. Ganhava no volume, agora... Exatamente, e a gente arrebentava de vender, mas arrebentava de vender, cara. E todos os dias eu comprava do pessoal com 2 semanas de prazo, e aí a mercadoria demorava 3 dias para poder chegar do Nordeste até o Brás, e eu demorava mais 2, 3 dias para poder girar aquele estoque. Então a gente tá falando, eu tinha um PMP positivo, que é o prazo médio de pagamento, né? E eu fazia isso sem querer, tá? Não era calculado. Deu certo. Eu não tinha dinheiro, exatamente. Eu não tinha dinheiro, então vou pedir um prazo maior, vou vender um prazo mais curto, vou receber, vou pagar os caras e o que sobrar é meu. Só que isso daí eu fiz em cima de, cara, milhares e milhares e milhares de peças por dia, todos os dias. E aí, vamos falar assim, foi assim que eu me organizei financeiramente. E aí eu com 3 por 100 reais, foi a primeira vez que eu realmente ganhei dinheiro. E ganhei dinheiro com o dinheiro dos outros, porque eu não tinha. E aí meio que o que sobrava ficava comigo, eu juntei uma grana legal. Milhares de peças, a gente tá falando de quantas peças, assim? Cara, ideia? Já acho que por mês batia mais de 100 mil peças. Então era um volume absurdo, assim, durante um período, né? Que eu acho que hoje, olhando para trás, a fórmula de você ficar rico, para mim, são em 3 passos. Você precisa ter uma mercadoria que te dê lucro líquido, que tenha escala durante muito tempo. Se você ganhar muito dinheiro uma vez, não resolve. Se você tem uma mercadoria que te dê muito lucro, mas você vende pouco, você pode passar o tempo que for, você não vai ficar rico. Então, a composição perfeita para mim, e que isso eu uso no meu dia a dia em empresas, você tem que ter um lucro líquido e tem que ter certeza desse lucro líquido. Você tem que ter uma escala absurda, tipo, que nem um foguete subindo. E você tem que passar muito tempo vendendo e tendo aquele lucro. Aí você acumula riqueza. E essa, para mim, é a receita perfeita de ficar rico. E é legal porque você passou pelo revés disso de todas as maneiras, né? Porque você achou que tinha lucro líquido lá nas lojas e não tinha. Sim. Calçado, sim. Nas lojas de calçado. Não só a questão do que você mencionou, como é que é? Então, do lucro líquido,
da questão da sazonalidade, que você também tinha um produto que era sazonal. Sim. Então, apesar, eventualmente, dele ter um lucro um pouco maior, era um período curto que você vendia e depois ficava Exatamente. sem nada. Ou seja, teria que ter um lucro maior. Cada vez... reinventando toda hora também, né? Não, mas no Brás é isso. No Brás é assim, você tem uma mercadoria que tá bombando de vender. Você vende 30 mil reais no dia. Tô só chutando, tá? Uhum. Vende 30 mil reais num dia. Aí, a temporada daquele negócio acabou. 30 mil reais na segunda-feira. Na terça-feira você vende, tipo, 5 mil reais. Na quarta-feira você vende, tipo, 800 reais. Assim, as quedas é desse jeito. Uhum. E, tipo, no final da semana você tá quase dando a mercadoria pra voltar o dinheiro e não volta. Entendi. Tem que ser tudo muito... Então você já muda sempre? Isso já tá planejado? Não. Eu aprendi a gostar de produto Havaiana. Sabe a calça jeans? Aham. Sabe a calça jeans? Uhum. Então, desde quando calça jeans se usa? E você acha que vai usar durante quanto tempo pra frente? Tá aí a sua resposta. Uhum. Camiseta. Vai existir uma camiseta de 3 mangas? É a mesma coisa. Você vai mudar um pouquinho a roupagem e tudo mais, mas a gente tá falando de um produto Havaiana. Desde quando? Até quando? Quando você olha pra frente, não existe moda pra camiseta. Por isso eu vim também pra camiseta hoje. Que eu já tinha uma grana legal, eu vou pro Paraná, monto uma fábrica com uma proposta de um prefeito da época, e aí eu monto lá e estoura a pandemia. Cara, nessa história da pandemia, estoura a pandemia e aí eu tinha um dinheiro, mas meu dinheiro estava acabando, porque meu custo fixo estava comendo e não entra, não tinha receita, só tinha despesa. E aí eu vendo meu dinheiro acabar, eu falei, não, peraí, deixa eu investir em outras empresas. E aí eu comprei 9 empresas, irmão, e eu quebrei todas. Por quê? Porque todas elas não estavam no digital. Olha esse erro, presta bem atenção nesse detalhe. Não estava no digital. Com isso, eu quebrei as 9 empresas, né? Porque na pandemia, se você não podia sair e oferecer e panfletar, que era o que eu estava acostumado a fazer de marketing, como é que você se comunica com o cliente? Na internet. Se nenhuma empresa estava na internet, adivinha o que aconteceu? Me arrebentei. Não, eu fali de voltar zerado para São Paulo, cara. E aí eu volto para São Paulo e eu peço o cartão de crédito da minha mãe emprestado para eu fazer a compra de casa, porque eu tenho 30 dias para pagar esse negócio, cara. Foi assim que eu voltei para São Paulo. Isso, recente. Com isso, aí eu tentando ainda fazer uma das empresas que eu comprei darem certo, que não deu no final, eu comecei com a blusinha de 10 reais, com o mesmo pensamento. O que faz 10 anos que tá na moda e nos próximos 10 vai estar na moda, porque não quero mais montanha-russa. Camiseta. Porque... sempre básico, então? Sempre, tipo, cor sólida, coisa assim? Não. Não. Aí a gente pega o mesmo produto e aí faz o máximo de cruzamentos que pode, né? Então a gente faz o máximo de estampa que pode, com o máximo de cor que pode. Quando você faz o cruzamento disso, 5 × 5 dá 25 de variedades, né? De SKU ali, o pessoal deve entender o que eu tô falando. Com isso daí, beleza, nasce as camisetas. E por que não, só um hiato aí, por que não as calças jeans ainda? Porque, irmão, na calça jeans, qualquer besteira que você tá falando, você fala de 500 mil, 600 mil, e eu tava duro. Enfim, não dava pra voltar porque era muita grana. Agora, a camiseta, eu entendia de processos, e uma calça jeans, por básica que ela seja, ela tem 31 processos de produção. E uma camiseta tem 9 processos. Eu entendendo de processo, eu falei, não, esse caminho é mais fácil, é mais barato, e a gente começa a fazer o negócio. Vou até dar dados aqui pra vocês. Minhas primeiras camisetas que eu fiz, ela saiu pra mim a R$ 9,20. Para eu vender a 10 reais. Só que já estava a minha diluição lá dentro? Não estava. Tava assim, 80 centavos era de margem de contribuição. Assim, imagina quanto eu teria que vender para poder achar um ponto de equilíbrio nessa brincadeira. O que aconteceu nesse negócio? Eu comecei a ficar da meia-noite até umas 6 horas da manhã, de madrugada. Eu ia para casa, tomava banho, me arrumava, deixava as crianças na escola e voltava para tentar fazer uma das marcas que eu comprei dar certo. E lá começou a vender 50 peças num dia, 500 reais, aí começou a vender 100 e poucas peças, e eu era o puxador. Você sabe o que é isso, não, no Brás? Fica na rua lá chamando a galera. Você fica com os cabides na mão e fala, moça, 10 reais, tal, não sei o que. Aí eu levava lá pro corredor. E aí comecei a vender 300 peças, 200 e poucas peças por dia. E aí eu falei pra minha esposa, cara, tá começando a acontecer, só que eu tendo que puxar e que vender. Me ajuda, vai pra lá comigo. E, detalhe, ela trabalhando em uma loja com a minha mãe já com 2 lojas hoje, nesse período, ela trabalhando de gerente pra minha mãe, e eu tentando com essa marca. Acabei saindo da marca, mas ainda continuei indo de madrugada. Em um outro momento, eu falei, mãe, me permita ser um gerente da senhora?
que eu vou dar resultado para a senhora porque eu preciso fechar as contas de casa que não está fechando. E as blusinhas de madrugada. Eu estou falando de trabalhar 20 horas por dia. Você trabalha da meia-noite até 6 da manhã, depois a loja ia até 7 horas da noite. E aí chegava, tomava banho e cama, né? Com isso daí, nasce as blusinhas de R$10 que o negócio vai começando a pegar corpo. Eu de CLT para minha mãe e a minha esposa de CLT na outra loja para minha mãe. E a gente conseguindo subir o faturamento da minha mãe. Porque a gente sabia como multiplicar dinheiro. E indo muito bem, e a nossa lojinha ali... Lojinha não, era um corredor. Era um corredor de 1,32 de largura por 9 de fundo, alguma coisa, ou 10 de fundo. O negócio começou a ir bem, 300 e poucas peças por dia, 400 peças por dia, 500 peças por dia. Porra, é R$5.000, cara. E com isso, um inquilino nosso dando trabalho para pagar porque ele não estava muito bem. Por quê? Porque já tinha saído a época de frio e ele vendia tricô. E era um cara nota 10, cara. E eu falei pra ele, ó, você tem um contrato comigo. Agora a gente tá em outubro. Se você... tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu ali do meio de setembro pra frente, tá? Aí, finalzinho de outubro, eu falei, ó, você tá dando trabalho pra mim. Agora é novembro. Se rodar final do ano, eu sei que em janeiro a gente já sabe o que vai acontecer com... Você não vai dar conta de me pagar o aluguel. E aí eu vou cobrar o contrato. Se você sair até na virada do mês, que era a virada de outubro para novembro, eu vou esquecer o nosso contrato, você me paga o aluguel e a gente esquece o nosso assunto e, cara, e tá tudo bem. E a gente se ajuda. Inclusive, num futuro a gente fez negócio, a gente se ajudou, né? Ficou tudo em paz. E a gente começou a colocar, em vez de no corredor, começou a colocar numa loja legal. E as blusinhas de R$10 a gente vendia até 6 horas da manhã. Por quê? Porque acabava. Cara, zerava até a última. Lembra o que acontecia com jeans? Todos os dias. Eu não tinha dinheiro para poder fabricar uma quantidade grande. Maior do que... E aí, o que aconteceu? A gente fabricando, colocando as peças lá, e o negócio foi acontecendo. A gente foi abrindo a loja cada vez mais tarde, e minha mãe quase arrancando no meu pescoço, com o pescoço da Paula, até a hora da gente falar, olha, eu vou continuar, Albertoni, em uma das lojas, mas a Paula precisa sair para ela ficar o dia inteiro na loja, porque a gente já estava tendo mercadoria para ficar mais dias. E assim foi indo, beleza. Surge a parte do masculino. E eu na loja de calçados ainda. Surge a parte dos masculinos, da camiseta masculina. Eu e um ex-sócio meu, a gente monta uma camiseta masculina para vender a R$20. Saía pra gente num custo legal, porque eu sabia produzir, tinha tudo isso na minha mão. Eu produzia e cuidava da parte de gestão. Ele cuidava da parte de marketing e na parte de criação. Então era complementar. A gente começou com R$1.500. 4 ou 5 meses depois, a gente já estava vendendo 9.000 peças no mês. Tava devendo? Tava. Mas a gente comprava fiado, produzia rapidão, vendia rapidão, voltava e pagava os caras. E aí ia lá, comprava tecido de novo, ia fazendo o negócio acontecer. Numa dessas campanhas que a gente vendeu 9.000 peças no mês, a gente contratou alguns influenciadores. Presta bem atenção nessa história a partir de agora. A gente contratou alguns influenciadores. Quando a gente contratou esses influenciadores, fizemos a campanha, arrebentamos de vender, a gente fez um funil de venda, onde a gente jogava a galera para o site, e do site a gente ficava trabalhando remarketing, oferecendo, fazia a venda e tinha uma margem de lucro ok, legal, e o negócio foi acontecendo. Uma dessas agências, de alguns influenciadores, chegou pro Eric e falou, então, irmão, a gente está procurando influenciadores. E eu acho que você e o Tony tem um perfil muito legal. Ele na área dele e você na sua área. Porque o Eric, ele é todo bombadinho, assim, um galeguinho bonitinho, sabe? E aí você topa falar na área de romance e ele é todo galanteador. Então eu falo, meu, é tua cara. É tua cara. E aí ele conseguia roubar o selinho das meninas. Então, começou a 100 por hora, cara. E aí ele foi. Dias depois, o Eric, né, isso em Curitiba e eu em São Paulo. A gente já desmanchando a sociedade por um erro que aconteceu de produção, não de produção, mas a gente armazenou da forma errada e deu um defeito na peça, a gente teve que vender abaixo do custo e derreteu o negócio. Dividimos e aí ele pegou e ele falou pra mim, Tony, que a gente é amigo até hoje, aí ele falou pra mim, você precisa, os caras estão louco pra poder fazer alguma coisa com você. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu sou chão de fábrica, não enche o saco com esse negócio, não é você que gosta disso. Né, que você tava fazendo lá na rua. Não, mas aí calma, eu era puxador. Irmão, eu já tinha um certo jeito pra coisa. Irmão, você sabe qual é o líquido que mais dá motivação na face da Terra? Eu vou até pegar aqui, dá licença. Vamos aproveitar? Dá licença, você sabe qual que é o líquido que mais te dá motivação e te dá mais gás na face da Terra? Chuta qual que é. Não, a água quando bate na bunda. Bateu na bunda, amigão, você tem que fazer acontecer. Mas eles já tiveram isso várias vezes na vida, viu? É? Conta aí. Não, eu queria aproveitar para agradecer, né, nosso patrocinador.
Minotauro Energy Drink. Eu gosto, você não tem um aí? Eu já tomei, inclusive, deles. Vamos abrir já isso aí. Dá um pra nós. É muito bom isso aí. Tem um geladinho aí? Tem gelado? Tem lá. Tem uns copinhos aqui. Eu falo aqui, a galera não acredita, depois experimenta e manda mensagem. Não, lá. é bom, eu já tomei deles. Cara, é muito bom. Eu gostei. É muito bom mesmo. E eu gosto. E aproveitar aqui também e falar do Cinemark Empresas. Ó, Você sabia que Cinemark Empresas, você pode fechar a sala de eu não cinema sabia disso. para fazer palestra, apresentação. É bem legal. Mentira. Festa dos seus filhos. Que Verdade. isso, cara? É bem legal. Que Entra legal. no site lá, fala com a Bia. Não é? Que você vai fazer um evento legal lá. Juntar lá seus cara. colaboradores um dia, fazer um evento. Bem legal. Vamos tomar um. Eu sou viciado, tenho em casa de monte. Pior que eu tenho uma Eu também cerveja aí em quero. casa, agora eu não tenho mais nem cerveja, eu tenho só energético. E aí, o que foi acontecendo nesse momento? Os caras, Tony, os caras estão pedindo de fato pra conversar com você. Saúde. Saúde, irmão. Saúde. Os caras estão pedindo de fato. Tô falando que é bom, pô. E aí, os caras estão realmente querendo falar com você. Atende os caras. Vocês estão me enchendo o saco. Eu falei, beleza. Vamos marca uma reunião pra mim. Ah, Tony, ficou... Eu não lembro agora, tá? O dia da semana, mas... ficou terça-feira, 10 horas da manhã. Mas peraí, deixa eu só voltar um passo aqui. Da onde eles identificaram que você tinha potencial? Porque eu tava do lado de cada mesa. Eu tava do lado de cada mesa. E eu sempre fui muito didático. Eu falei, eu preciso que vocês façam isso, porque o meu funil de venda, ele vai passar por isso, por isso e por isso. Vocês conseguiram entender? Consegui. Façam desse jeito a campanha, falava pro influenciador, você vai precisar falar assim, assim e assim. Tá. Então, eu entendia minimamente o que precisava fazer. E com muito, muito bem explicado. Não precisava explicar 2 ou 3 vezes. E ele identificou que isso era uma coisa legal. Outra coisa, enquanto eles faziam campanha, estavam fazendo festa e tudo mais lá, o cara tá me acompanhando como que eu administro a empresa. Vamos fazer a parte de pagamento, processos, como que a gente faz ali. Eu gosto muito de Kanban, sabe o que é Kanban, né? Sim. Eu gosto muito de Kanban na parte de produção. E aí eles olhavam, cara, que legal e tal, não sei o quê. Então, parte de gestão, os caras olharam e falaram, o cara é bom, vamos falar sobre isso. Enfim, marcamos uma reunião, né? Vamos supor aqui que se fosse terça-feira, 10 horas da manhã. Eles em Curitiba e eu em São Paulo. Como que foi a entrevista? Como é que foi a conversa? Seria online, correto? Eles estavam na porta da fábrica. Os três sócios na porta da fábrica. Não, a gente veio pra conversar sério com você. Acho que você não tá entendendo, porque a gente quer de verdade. E aí eu falei, porra, cara, o que eu faço agora? Manda subir. Beleza. A gente faz um negócio ali à mão mesmo, numa folha de sulfite, a gente faz um grupo, tira uma foto disso daí, que a gente ia fazer um teste. A gente abriu o Instagram, aí a gente gravou, tudo mais, eles foram embora. E aí ele falou, Tony, hoje é o Go Live. Abrimos o Instagram, colocamos o primeiro vídeo hoje. O vídeo de amanhã, por exemplo, o segundo vídeo, em 3, 4 dias bateu 188 mil visualizações só no Instagram. Caramba. Com o Instagram que tinha aberto... Aberto 2 dias antes. 2 dias antes. E aí, uma semana depois, a gente pega um de 500 mil de visualizações. E ele falou, o Júnior, né, falou assim, e aí, e o teste? Tá duvidando ainda? Tá feito? Acabou a nossa conversa, né? Agora vamos pra cima. E aí eu falei, tá bom, vai. Eu só tenho 2 dias por mês, é o suficiente. Mas aqui, quando você chegar aqui em Curitiba pra gravar, a gente vai esfolar você. Eu falei, não, espero que você não tenha medo de trabalho. Eu falei, amigão, manda pro pai. Enfim, eu ia pra Curitiba e fazia as entrevistas do mês em 2 dias. Aí você faz, isso é sem exagero, tá? Você faz 70, 80 entrevistas de rua pra você ter umas 15 boas. Por quê? Eu pergunto do cara, de que você trabalha? Não quero falar. E quanto é que você ganha? Não quero falar. Porra, isso daí não vai pro ar. Eu sou educado, a gente termina a entrevista e acabou, mas não vai pro ar. E aí tem gente que, de que você trabalha? Eu faço isso. Cara, e você estudou muito? Não, eu estudei 5 anos, cara. Fiz especialização nisso. Quanto que uma pessoa entra ganhando nessa área? Ganha X. E você? Não, eu já ganho Y, mas tem como chegar a Y, a Z. Isso é uma entrevista que vai pro ar. Mas aí você tem que fazer uma porrada pra você tirar um percentual bom. É mais ou menos isso que funciona. E aí deslanchou e você não quis mais parar ou não quis porque você gostou muito ou porque financeiramente tá fazendo sentido? No começo, não. A gente passou acho que 1 ano, o canal tem 1 ano e meio. A gente passou 1 ano ali, basicamente investindo dinheiro do bolso. Só que eu sempre entendi... Mesmo com essa quantidade de visualizações? Sim.
é que paga-se muito pouco, né? Porque você tem uma quantidade forte de visualizações, então... Depende da plataforma, né? Sim e não. Vamos lá, mas aí, por mais que você tenha muitas visualizações, tem as visualizações qualificadas. Tá. Aí, em cima das visualizações qualificadas, tem o RPM, né? Que é a retenção por minuto. Tá. Então, ali as pessoas vão olhar e aí eles vão pagar 2 centavos centavos de dólar por RPM. Então, vamos falar aqui TikTok, você faz 60 milhões de visualizações mês, que são 60 milhões de visualizações mês, e aí eles aprovam 25, 30, 35 milhões vezes 2 centavos de dólar por RPM, por 1.000. Então, quando você dilui isso daí, dá quanto em dinheiro? Por 2 mil dólares. É uma grana legal, mas para uma equipe grande como já é hoje, tipo, a conta meio que não fecha muito. YouTube. O YouTube, ele paga melhor, mas ele também tem a mesma coisa de visualizações qualificada e a qualificação dele é mais rígida, por isso tem menos. Então paga ainda menos. Menos porque eu trabalho de visualização. Sim. O YouTube, ele gosta de vídeo longo, então o meu é shorts. Entendi. E aí, como ele não gosta muito do meu, então ele me paga muito menos. Agora, quem faz vídeo na horizontal, aí ele derrama dinheiro, né? Mas não é o meu caso ainda. E qual foi a ideia deles lá atrás para entrar com esse canal? Honestamente, eles tinham a parte da monetização como renda principal. Desde o primeiro instante eu falei, deixa eu explicar para vocês. Vocês nunca viram dinheiro de verdade. Esse dinheiro que vocês estão falando aí que de monetização é um dinheiro legal, com muito respeito, isso é dinheiro de café. Isso não é dinheiro. Aonde mora a atenção, mora dinheiro. Se a gente souber trabalhar com isso, a gente vai ganhar dinheiro. E aí, de fato, isso tem acontecido. Fazendo publicidade? Sim, tenho feito. Bastante gente chama a gente para fazer a parte de publicidade. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é a parte de consultoria. Consultoria, não assessoria, que são coisas diferentes. A assessoria, você vai lá e suja a mão de graxa junto com a pessoa, certo? A consultoria, e aí a gente vai orientando, mas quem faz... as pessoas. A própria pessoa que contratou. Ou alguém deles lá e a gente vai orientando ali como é que faz o negócio e monta, né? Mas eu sempre gosto muito da parte de vendas. Então, poxa, a gente precisa de fazer um criativo desse jeito, aí a gente vai lá e faz. Aí nós precisamos agora de um topo de funil, de meio de funil, um de conversão. Aí beleza, foi para dentro do site, agora vamos analisar ali. É uma parte analíticas mesmo, né? Mas o que remunera melhor hoje? É essa parte de consultoria ou é publicidade? Não, é a parte, os dois juntos, porque hoje eu acho que não existe mais você ir lá e fazer um videozinho. Porque se for para eu chegar e fazer um vídeo de 1 minuto, cara, o que isso entrega? Então tem toda a parte de estratégia para entender e fazer um vídeo para a pessoa, para ela colocar lá no canal dela, para poder fazer a parte de impulsionamento, a atração de público. E aí quando esse público chega até ela, fala, beleza, você conseguiu chamar minha atenção. Aí você não tem mais nada depois disso? Não resolve. Então, a gente faz o vídeo, você faz a parte a gente faz o vídeo, você faz a parte de... Como é que é o nome? De impulsionamento. Então, você chama a atenção das pessoas com o vídeo 1. Com o vídeo 2, as pessoas já estão prestando atenção em você. Então, você explica o que você faz sem vender. Que isso é um... Cara, isso é muito difícil explicar isso para um empresário. Não vende, cara. Entrega para o seu cliente primeiro. Porque é muito difícil isso. É muito, muito... Para eu aprender também foi terrível. E só no final, aí um monte de gente vai embora. E essa galera que ficar, dessa pessoa você faz uma proposta e a grande maioria vai aceitar a sua proposta dos que ficaram. Mas entenda de que é um funil. 1.000 pessoas chegaram, 500 foram embora, ficou 500. Dessas 500, 200 ficaram para prestar atenção e só 100 vai comprar de você. Só que se você achar uma taxa de conversão de 10%, amigão, enfia dinheiro que vai dar dinheiro, né? E é interessante você falar disso, porque assim, a maioria faz exatamente isso, né? Só publicidade. Pelo menos até as pessoas que a gente conversou aqui, na verdade, fazem a publicidade, né? Não tem toda essa estratégia de consultoria envolvida por trás desses vídeos, né? Uma coisa que tem que prestar muita atenção, e isso foi um dos erros assim, que a gente acertou em uns e errou em outros, o blogueiro, o criador de conteúdo, existe algumas categorias e que ninguém entende disso. Hoje em dia, todo mundo que faz vídeo é chamado de influenciador. Só que a pergunta quando o criador de conteúdo, ele tem audiência. Aí ele tem audiência, mas aí se você chega e pergunta pro cara, mas você influencia? Se o cara ficou na dúvida, eu já entendi que ele não sabe influenciar. Então assim,
Se você pega, tem gente que tem milhões e milhões e milhões de visualizações, as pessoas dão atenção para ele, só que ele não tem credibilidade de vender. Entende? Sim. Então ele não influencia na decisão de compra do cliente. Então esse cara não é um influenciador. E isso todo lojista, todo empresário confunde. Nossa, mas esse cara tá estourado. A primeira pergunta, ele influencia? Do Jonathan, né? Teve um convidado nosso aqui, Foi o uma Jonathan. coisa que a gente percebeu, né? Com O Jonathan. Posso tomar um pouquinho mais? Opa, Dá com licença. certeza. Bom, né? É bom, eu gosto. uma coisa, na verdade, que ele mostrou pra gente, né? Como? Ele começou Ele começou com influenciadores e ele percebeu, assim, na verdade, ele contou um caso de uma influenciadora que tinha milhões de seguidores e a outra que tinha... A primeira influenciadora dele tinha 100 mil seguidores. Certo. Ele viu ela no palco e tal, ela falou, eu vendo pra caramba, não sei o que. Ele falou, vem cá, que você vai fazer uma propaganda minha. Ele tem uma indústria de shampoo, né, condicionador, enfim. Setor de beleza. E disse que na época ela tinha 100 mil seguidores. Quanto você quer pra fazer uma publi aí pra mim? Quero 5 mil. Fechou. Aí ele pagou. Diz que essa menina em um dia vendeu 1 milhão. Aí ele foi atrás. Ele foi atrás de uma influenciadora que tinha milhões de seguidores, achando que isso ia ser proporcional. Não é. E ela vendeu, sei lá, 5 mil. Diz que ela cobrou 25 mil e ela não vendeu nem os 25 mil, entendeu? E é justamente isso, porque aquela dos 100 mil, o pessoal, ela é influenciadora mesmo, o pessoal acompanha. E aí foi que ele achou esse nicho dessa galera que, tipo, tem 10 mil seguidores e tal, mas que as pessoas são... Assim, tudo que ela fala ali e aí ele falou que hoje ele tem pessoas com, sei lá, 20, 30 mil, 50 mil seguidores vendendo milhões, gente, influenciadores com 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores e que não vende nem 10% do que essas pessoas vendem. Exatamente. Porque de fato é isso que você falou. Essas pessoas realmente influenciam e aquelas estão só produzindo conteúdo. E jogam a publicidade lá e acabam não convertendo venda, né? Exatamente. Então, é porque o pessoal... Vamos lá, isso também é culpa do empresário e é culpa do influenciador. E aí quando você junta duas pessoas que pensam exatamente iguais, aí é a mesma coisa de você fazer uma fogueira com nota de 100. Nenhum dos lados tem resultado, um fica frustrado e o outro fica puto. O sucesso, na verdade, da empresa dessa pessoa que a gente entrevistou foi justamente perceber isso. De que esses influenciadores, né, com poucos seguidores, mas que de fato são influenciadores, vendem. E é isso que ele percebeu. E o outro é criador de conteúdo. Exato. E precisa entender essa diferença. A pessoa tem autoridade, ela sabe o que está falando, as pessoas param para ouvir essa pessoa, as pessoas gostam de acompanhar essa pessoa, essa pessoa ela consegue colocar ali um sentimentozinho ali dentro a ponto da pessoa tomar uma ação. Aí beleza. Então isso é um influenciador, né? Agora, tem muita gente que não é influenciador, é um criador de conteúdo. Então, faz brincadeira, faz gracinha, faz pegadinha. E não estou dizendo que isso não venda, tá? Eu estou eventualmente acaba vendendo também. Então, mas vendendo o quê? Tem que tomar muito cuidado com o nicho daquela pessoa. Porque se ela vende apenas entretenimento, então ela vende apenas entretenimento. E aí o empresário precisa reconhecer isso, né? Mas já aconteceu também, por exemplo, eu tenho uma loja no Brás, e que a gente ali, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a gente faz collab com influenciadoras do Brás ali, que o pessoal fala, achei a fonte do Brás agora, né? Os vídeos delas. E todas fazem a mesma coisa. Já viu? E aí, já aconteceu de eu pegar influenciadoras que tinham 1.600.000 seguidores, me cobrou uma fortuna, e eu falei, cara, vai dar certo, mas aí como que eu aprendi? Eu falei, que ódio, cara. Foi igual esse caso do Jonathan. Sim, mas assim, não tomou cuidado, não montou uma estratégia, não ouviu o cliente, não perguntou do cliente qual que é seu público-alvo. Então, assim, literalmente pegou o negócio e jogou em cima da mesa. Não funciona. Outra coisa, tem empresário que acha assim, não, só porque fulano tá usando a minha camisa vai arrebentar de vender. Não, cara. Existe uma diferença entre vender, existe uma diferença entre vender e fazer a parte de publicidade. São coisas diferentes. Então vamos lá. Esses caras que têm muita audiência, mas eles são descartáveis, eles não servem para nada? Servem, mas você usando com a estratégia certa. Vamos explicar como funciona. Se você pega se você pega um criador de conteúdo com muita audiência, com muitos seguidores, muitas visualizações, e aí você coloca uma camiseta sua para poder eles usar, com a logo ali em destaque e tudo mais, e aí ele usa uma hoje, outra amanhã e tudo mais. Por exemplo, eu tenho uma média de 200 milhões de visualizações mês, juntando todos os canais. Então imagina só, são praticamente 200 milhões de pessoas. Não, menos, né? Vai dar uns 80 milhões de pessoas, que a mesma pessoa assiste 3, 4 vídeos no mês ali.
Ou mais. Oi? Mesmo assim, a gente... Não, é bastante. Mas vamos falar, são 80 milhões de pessoas que assistem. E aí, imagina todos os vídeos que eu faça, eu tô usando a marca daquela pessoa. Uhum. Só que isso durante 6 meses. Quanto a gente já atingiu? Ah, sim. De forma inconsciente, a marca tá na cabeça do cliente. Ela deixou de ser algo desconhecido para o consumidor final. Ponto. Certo? Aí você pega influenciadores menores que de fato vendem e fazem uma proposta para aquele mesmo público, tá entendendo? Perfeito. E aí você fecha uma venda. Por quê? Se você for tentar fazer uma venda para um público frio, desconhecido, quanto é que você vai ter que gastar de dinheiro para você conquistar aquela pessoa? Você entendeu ou não? Então, os dois servem usando na estratégia certa. Ganha-se um valor menor, mas durante muito tempo, enquanto você pega influenciadores menores, que são influenciadores, né? Para fazer de fato a parte da venda, da conversão de venda. Mas a sua marca tem que estar no inconsciente do cliente. Vocês conseguem entender o que eu estou explicando? Sim, é nessa exposição em massa que você vai conseguir. Sim. Um exemplo, Uma estratégia combinada, né? Na verdade. Eu nunca te vi na vida. E aí eu chego e falo para você, cara, achei um negócio aqui sensacional. Compra de mim. O que você vai falar? Obrigado. Certo ou não? Lógico. Ele você confia, você acompanha e você sabe que ele é muito, muito, muito fera em cálculo. Aí ele chega com uma ferramenta e fala, irmão, dá uma olhada nessa ferramenta que eu achei. Cara, salvou a minha vida. Que é uma forma de vender. Meu, tô pensando se eu compro ou se eu não compro. Acho que eu vou comprar. Comprei. Porra, meu, isso é muito top. Você que tá do lado, o que você fica com vontade de fazer? Você entendeu? Você acabou de... queira ou não queira, ele te vendeu de tabela. Lógico. É igual a gente fala lá atrás também, quando a gente acabou saindo, né? Em várias mídias. A gente estava até conversando antes aqui do episódio, mas né, a gente participou de entrevistas Globo News, Band News, Forbes. Caramba! Então, assim, foi bem legal. Agora, o que você vendeu porque você saiu ali na Globo? Nada, mas o quanto valorizou? Muito. Isso, exatamente. Né? Então, assim, tipo... Ou colocou a marca na cabeça de alguém. Colocou a marca na cabeça de alguém e a gente teve essa percepção de valor. Né? Então, até aumentou os nossos honorários. Né? Aquelas pessoas que já acompanhavam a gente tiveram mais confiança. Exato, entendeu? Então, agora alguém ligou e falou assim, vi você na Globo, quero fechar negócio? Não. Então... É que aí você tem que saber como fazer. Um canal de mídia, você tem que saber como utilizar ele. Volta a falar, só porque saiu na Globo vai fazer uma fila de gente aqui na tua porta? Não, entende não? Ainda mais no mar de informações que existe hoje. Então hoje o que vende não é exposição. Hoje o que vende é relacionamento. Entendeu? Quem não entender esse jogo... vai se arrebentar. Sim. Se já não se arrebentou, é só questão de tempo agora. É um carro sem freio. E você tem expectativa de mudar o formato de entrevista do canal? Não. Não tem nenhum planejamento nesse sentido. Por 2 motivos muito simples. Enquanto existe pessoas, existe história. É simples. E por que vocês não deixam uma quantidade maior, por exemplo? Como assim? Disponível? Porque não tem todas, né? As entrevistas você falou. Né? Por mês vocês filtram algumas. Aliás, hoje você falou, não tem mais só 2 dias dedicados, vai ter bem mais, né? Como é que tá esse equilíbrio? Honestamente, hoje eu tenho me dedicado muito mais ao canal do que minhas próprias empresas em si. E quem tá tocando? Sua esposa? Cara, a minha esposa toca a parte comercial e aí eu tenho um pessoal que toma conta pra mim, mas aí eu recebo relatório de 4 áreas diferentes todos os dias. E eu sou o tipo de cara que eu olho linha por linha, tá? Dos relatórios. E eu não sei o que acontece comigo, que eu consigo, eu não sei se porque eu acompanho isso todos os dias, mas quando um número sai fora, eu pego erro. É incrível, cara. Quando a pessoa, aqui tá errado. Alguma coisa errada, alguma coisa esquisita. O que aconteceu aqui? Vamos atrás disso daqui. Aí a gente vai, puxa, mexe, vê, não sei o que, né? Achamos o erro. Foi uma fórmula que não puxou. Foi não sei o que lá das quantas. Mas sempre, escaneado, rápido. É bom que o povo fica bem esperto, né? Mas vamos falar assim. Tomar bem cuidado. Já tem mais de ano que eu recebo relatório diário das áreas. Todos os dias eu recebo relativo ao dia de ontem, a D-1, né? Dia útil de ontem. E até hoje, no mínimo uma vez por semana eu pego algum erro. No mínimo uma vez por semana entre os relatórios. E acontece mesmo, né? Sim. A gente trabalha com bancos a vida toda, que a gente pega extrato errado, informe de conciliação bancária. Coisa. E do próprio banco, eu tô falando. O quê? Vem do banco. Não, isso me assusta. Sim, pode pôr na unha lá. É mais comum do que parece. E mais comum do que as pessoas esperam, sim. E ainda quando você está falando de bastante dinheiro, às vezes a diferença é importante. O quê? Imagina isso em escala. Entendeu? Porque eu ganho pouco em tudo que eu faço. Só que vezes muito.
praticamente eu não sou um cara de valor agregado, mas eu sou um cara de volume. Eu sou um cara que entrego muita quantidade em tudo que eu faço. Só que eu ganho pouco em cada coisa. Entendeu, não? Agora imagina só eu ter um erro que é do banco. Cara, precisa acompanhar isso na unha então, né? Cansamos de pegar erro aqui. De banco mesmo, do lado do banco mesmo. E por isso que eu falei, né? Enquanto a gente cuida de bastante empresa grande, quando você pega as grandes e tem alguma variaçãozinha no cálculo, por exemplo, de um investimento, pode ter ali alguns milhões. E as pessoas têm essa visão, é um banco grande. O cara, pessoas, ele né? deve ter feito certo, não deve estar errado. Mas o Itaú, não tô falando que é o Itaú que erra, enfim, mas quantos funcionários tem? Tem pessoas ali envolvidas dentro de um processo, né? Até que você receba o seu extrato. Não adianta achar que é tudo automatizado. Não, porque eu já vou chegar lá agora. Quero todos os relatórios de... e vende tudo. Banco, companhia de comunicação, telefone, internet, a gente também pega erro. Sério? Até do governo. Até do governo. Imagina. Sim. Pois acontece. Caramba. Então, isso daí é um grande exemplo da escala. Você pega centavinho vezes escala, chega em 90 bilhões. Isso é o poder da escala. Sim. Às vezes você vende, dependendo do pessoal ali, eu produzo 100 mil peças de alguma coisa. Mas eu tô ganhando só R$1 na peça e tá só pagando conta e tudo mais. Se você conseguir ajustar o seu lucro, vocês como gestão financeira devem entender bem do que eu tô falando. Você ajusta o teu lucro em R$1 a mais por operação, por peça, a gente tá falando de R$100 mil de lucro. E quando você ajusta para 10, você continua a mesma quantidade e o seu lucro sai de nada para 1 milhão, entendeu? Me veio aqui um negócio na memória, voltei lá no começo da nossa conversa, só para um complemento, assim, que você falou, né? Uma coisa que é importante o pessoal saber. Você falou, né, da questão do empresário ser um pouco arrogante, às vezes de não querer escutar uma opinião vinda de fora. Mas acho que além disso tem uma questão emocional, né? Nós que temos empresas, a gente tem muito uma questão do, a empresa é meu filho, sabe? A empresa é tudo para mim ali. Então, assim, às vezes não faz mais sentido você manter aquele negócio, você investir naquele negócio, você precisa se reinventar. E tem aquela questão, não, mas eu amo isso, eu gosto disso, e se apega nisso. A gente vê bastante gente quebrar por isso também. Sim. Então, eu acho que mais importante do que saber entrar na onda é saber sair. Saber sair. Porque se você não souber sair, você derrete até o que você ganhou. Isso não é desistir. Até mais do que ganhou. As pessoas confundem, que não é desistir, é mudar de rota. Não, é exatamente, é uma correção de rota, cara. Então, às vezes já teve empresa, que eu quebrei lá atrás e tudo mais, e aí beleza, ela foi pra gaveta, e em outro momento ela veio, surgiu, nasceu, cresceu e foi vendida. Entendeu? Sim. Mas naquele momento foi errado. E em um outro momento, estava no momento daquele produto, daquele material, e o negócio cresceu, ganhou uma proporção absurda, que até veio uma empresa grande do mercado e absorveu ela só pra engavetar. Porque estava incomodando, imagina só. Isso aconteceu comigo. Isso é a questão do quê? Imagina se você continua apostando e vendo que tá dando errado. Aí você, inclusive, derrete o seu patrimônio. Sim. Que foi o que aconteceu comigo quando eu comprei as 9 empresas. Eu derreti o meu patrimônio porque eu não queria admitir que o negócio não estava funcionando. E eu não soube sair. E aí o que aconteceu? Quando quebrou todas de uma vez só, como cai a plataforma. Até porque muitas vezes você puxa as outras juntas, né? Mas foi isso que aconteceu. A gente vê isso. A gente vê isso direto. Eu jogo poker, eu adoro, né, jogar. E tem uma coisa que, assim, é comum para todos os jogadores, que eles falam, para ganhar, tão importante quanto saber quais mãos jogar, é saber quais mãos desistir. Não jogar. Exatamente. Então, assim, funciona pra tudo. É saber quando, né, deixar de lado e saber quando não tá dando certo. Mas dói, tá? E não ter esse apego emocional. Cara, não, dói, com certeza. É quase um pedaço da gente que vai junto. Mas... Precisa, né? Melhor um pedaço do que o corpo todo. É melhor você perder vamos dizer assim, né? Você perder uma perna, mas continuar vivo do que você deixar moer tudo, né? Exato. E se você continua insistindo ali... Vai moer tudo. Vai moer total. E é o que a gente aí não salva. Muito. A gente vê bastante. Quer dizer, não vai ter o que salvar, né? Mas de novo, né? Até por conta do histórico, que nem eu tenho, que nem você tem, a gente se sente na obrigação de chegar pro cara e falar, fecha esse negócio. E muitas vezes ele volta e fala, você tá louco, não vou fechar, muda, sai, né? Não quero continuar com vocês. Sai bravo. Sai bravo, depois volta. Vai lá, eu tô aqui. No próximo negócio ele volta. Vamos lá, nas entrevistas, qual foi aquela que, cara, você falou, puta, olha que incrível, eu não esperava nada dessa conversa aqui, quanto insight eu tive, quanta história interessante. Cara, a entrevista mais incrível que eu fiz na vida foi com o Luciano Hang, assim, de longe pra todas, tá? O segundo lugar, ela
ficou 100 vezes na frente, né? Mas assim, você está falando na questão de visualização, ou lógico, que é legal você ter aprendizado mesmo. Tô falando de aprendizado mesmo, assim. Ele é uma máquina, é incrível. A gente passou ali, sei lá, 15 minutos conversando em entrevistas e eu fazendo perguntas reais e perguntas difíceis como empresário. Ele responde pra você como se não fosse nada. Lembra aquela historinha de estar na primeira, segunda série e o cara tá na faculdade? Os seus problemas que você tá arrancando os cabelos, o cara olha e fala, mas é só isso. Entendeu? É mais ou menos o que aconteceu ali com a gente. E aí eu olhava e falava... E nada combinado antes? Não, nada programado. Não. A única coisa assim, vamos falar assim, a entrevista ela nunca é combinada. Às vezes ela é marcada, que foi o caso dele. Então a gente chegou, tá marcado para tal horas. E aí a gente chega, opa, tudo bem, prazer em conhecê-lo, a equipe. Pô, como é que você tá? Cara, eu te admiro pra caramba, óbvio. A gente não tem como não dizer isso, né, pra um cara daquele. E ele super humilde, brincalhão, dá risada, deixa a gente super à vontade. Que quando você chega na presença dele, ele tem uma presença tão forte que você começa a se intimidar. E ele percebeu isso. E aí ele começou a brincar, dar risada, brincar comigo, me abraçava e tal. E tipo, aí eu meio que voltei assim pra mim, sabe? Porque é intimidador um pouco. E aí a gente fez a entrevista mesmo. Eu volto a te falar. Quando aí, pô, eu fiquei me perguntando, né? Pô, se eu pergunto o faturamento de um cara desse, será que eu não vou me queimar com ele, cara? Mas eu pensei, falei, pô, mas isso é público, eu já pesquisei no caso antes. Dele, né? Eu já tinha pesquisado antes o faturamento. E aí, quando eu só não tinha feito a conta de quanto seria por dia, eu não seria quanto seria o valor atualizado, porque as informações que eu tinha eram um pouquinho de antes. Mas aí surgiu as dúvidas. E aí eu fui lá perguntar pra ele, né? Pô, você tem uma empresa de quê? Eu tenho uma empresa de varejo. Cara, e qual que é o seu faturamento? 50 milhões. Eu não tinha feito a conta de quanto que dava no mês. Aí eu falei, mas é por mês ou por ano? Aí ele, não, é por dia. Eu falei, não, quase que puta que pariu. Imagina só, a gente brincou ali com os meninos, né? O tempo em que ele levou pra me cumprimentar e o tempo que ele levou pra poder enfiar a mão de volta no bolso, digamos assim, é o tempo que a gente fatura por ano. Aí... E aí, assim... E foram perguntas muito genuínas. E se eu falar pra vocês que ainda tem material que não foi pro ar, porque não cabe num vídeo. Senão ia ser um podcast. Curto. Ia ser um podcast. Então, vai sair mais um... Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas tem material já dessa gravação pra fazer mais um? É que entenda, nós fizemos uma entrevista. Normalmente eu faço uma entrevista de 1 minuto e meio pra... Eu faço uma entrevista de 3 minutos e meio. Com ele eu fiz uma entrevista genuína de 15 minutos, pau. Ele respondia, eu perguntava, ping-pong mesmo, durante 15, 16 minutos, se eu não me engano. 100% aproveitava, não tinha o que cortar. Era literalmente, vamos fazer um vídeo daqui pra cá, vamos fazer um vídeo daqui pra cá, vamos fazer um vídeo daqui pra cá, era isso. É muita coisa, né? Não, é absurdo, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Com certeza. E de pessoas desconhecidas? Cara, eu sou patrocinado por uma empresa de chá, chama Chamate Real, ela tem 190 anos. E para poder custear as nossas viagens e tal, porque não são poucas e não é barato, a gente fazendo essas entrevistas. Recentemente eu fiz uma entrevista com uma moça. Eu não sou mole para chorar, tá? Não sou mole, acredite. Cara, ela vendia bala. E aí eu falei, pô, vem aqui, dá uma entrevista pra gente e tal. Ela, não queria. E aí o menino falou, calma, espera, vem aqui, né? Enfim, enquanto eu tava fazendo a entrevista com outra pessoa, eu de olho. Por que mexe comigo? Pô, eu vendi a bala, eu sei a dificuldade que essa galera faz, que essa galera tem, sabe? Fizemos a entrevista, do meio pro fim da entrevista. Mas por que a senhora cria 6 netos? Porque minhas filhas morreram. Não, pera, a sua filha? Não, as minhas filhas. Duas filhas? Sim. Uma morreu no dia 10, outra no dia 14, alguma coisa assim. Caramba. Aí eu falei, mas de qual mês? Aí ela falou, do mesmo ano e do mesmo mês. Eu pensei que, pô, uma morreu dia 10 de um ano, se eu não me engano foi o que ela falou, e a outra morreu do mesmo mês no ano seguinte. Não, eu tô falando de 4 dias de diferença. Você já imaginou um pai ou uma mãe perder 2 filhos em 4 dias, em uma semana de diferença? Imagina perder um, né? Imagina 2. E aí, irmão, tipo, minha avó já começou a embargar, né? E aí eu comecei a conversar com ela, entendendo melhor. A mulher vive ainda, né? Com R$1.100 por mês para sustentar 8 pessoas numa casa, numa invasão. E ela, com esse valor que ela ainda ganha, ela ainda compra pão uma vez por mês, faz o chá da Mate Real para levar pros moradores de rua. Eu falei, mano, eu tô vivendo errado. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu só lembro da minha emoção. Então, assim... Cara, isso foi muito, muito marcante. Foi um murro, assim, sabe? Tem uma frase, já viu uma frase que assim, né? Quem perde esposa, marido, fica viúvo. Quem perde, né, pai, mãe, é órfão. Quem perde um filho, qual o nome? Não sei. Não tem.
Nossa, cara. Eu acho que nem dá pra se ter um nome pra isso, né? Eu tenho 4 filhos e... Enfim. E aí a gente fez uma doação ali pra ela na hora de R$1.000. Uhum. E a gente fez uma vaquinha ali pra ela. O Mercado Pago, se eu não me engano, derrubou a conta dela. E a gente teve que fazer outra. Cara, foi... Conseguimos. Aí ela conseguiu arrecadar um valor, acho que de uns R$30 mil, se eu não me engano. Legal. E aí ela vai dar uma reformada lá, porque onde eles moravam, uma parte lá, acho que não estava muito bem construída, para não chegar nos detalhes do material que era construído, né? E aí ela vai reformar, vai dar uma arrumada lá para dar uma vida digna melhor para eles. E falou, eu vou mandar para vocês o material. E depois disso, eu ainda quero voltar lá e entender o que mudou na vida dela e tal. Legal. Mas entre emocionante e tocante, essa foi de longe a... Eu tenho esses 2 casos na minha vida, assim, que eu vou levar pro meu coração, Que sabe? legal. Não sei se você deve acompanhar o Luciano Hang com o Minotauro. Eles têm um engajamento altíssimo lá no Sul, constroem casas, né, e distribuem sim. Ele, direto. se eu não me engano, acho que o Luciano faz... Mês passado, acho que ele tava lá, inclusive. Vamos direto. Constrói casa e ainda doa, acho que 10 mil, se eu não me engano, por mês ele escolhe uma família para doar 10 mil. Fora as casas, né? Fora a casa. Isso é muito forte. É um projeto bem legal que eles têm lá. Sim. E o próprio, né, o Minotauro tá lá direto também. Sim. Ele mexe, ele tá lá Os no... 2 lá juntos. Bom, vamos aqui para Agora a gente vai ter aqui um ping-pong com você. Vamos lá. É básica, né? CLT ou PJ. Hoje eu sou PJ. Ser famoso ou ser rico? Cara, é que existe 2 diferenças aí. Tem 5 minutinhos para eu falar sobre isso ou não? Tem muita gente famosa que não tem dinheiro e tem muita gente que tem dinheiro e não é famosa. São 2 coisas que praticamente quase nunca se misturam. Quando você vê, tem gente muito famosa que não tem e não sabe ganhar dinheiro. E o pessoal acha que ser famoso é ter dinheiro no bolso, e não é. Não é. E tem muita gente que tem muita grana e nem quer aparecer. Sim. Então, eu prefiro ser do que parecer. E hoje tem muito, né? Ainda mais com a internet, com as redes. Sim. Eu tô tentando vamos lá. Traz tem uma ansiedade máxima absurda, né? Sim. Tem uma máxima que dizem que nem a fama e nem o dinheiro se misturam, né? Uhum. E eu tô tentando quebrar essa parede. Eu tô tentando puxar os números que eu tenho de engajamento e visualizações com alguma coisa que dê pra eu ganhar dinheiro sem enganar os outros. Que, assim, Perfeito. não adianta eu ficar rico ferrando com a vida de alguém, porque isso vai de total desencontro com o meu projeto de vida. Inclusive, Bets, vamos entrar no assunto polêmico aqui agora. Esses tempos atrás, me ofereceram R$52 mil por semana. E eu não aceitei. Daqui a pouco você vai chegar no Luciano Hang por dia. 52 mil, não milhões, né? Eu vou chegar lá. E, cara, eu tenho os meninos que trabalham comigo, grana, né? que eles têm participação da lucratividade que dá do canal, né? E aí, como é que você explica pra um moleque de 22, 24 anos de idade... Você não aceitou. Que, tipo, em 6 meses eles poderiam comprar o carro que eles quisessem. Tipo, foi, assim, gerou um desconforto dentro da equipe. Cara, assim. Mas eu posso falar? Outro dia até mencionei isso aqui, de novo, né? Nossa empresa tem 12 anos. Graças a Deus a gente tem bastante cliente grande, né? Hoje uma tranquilidade financeira, mas a gente já poderia ser 3, 4 vezes maior se a gente entrasse, né, em joguinhos, vamos dizer assim, né, em questões de pagar bola, sabe? Sei, bem. Cara, não vai, sabe? Sabe o que acontece? Vai muito se você contra não o que a gente... construir fibra, você está construindo um balão. E esse balão ou vai embora ou estoura. Ele não permanece. Então, constrói um músculo fibra por fibra, porque ele tende a ficar. Então, ele é muito mais sólido. Mas ele demora mais a crescer. Por um exemplo, eu tenho 620 mil seguidores, acho que nem isso, no Instagram. Vamos falar o seguinte, se eu quisesse fazer qualquer tramóia, por exemplo, eu conseguiria ganhar muitos seguidores. Me meter em polêmicas, e eu não me meto nisso. Porque outra coisa também que ninguém consegue entender é, eu não dou opinião quando eu estou fazendo a parte de reportagem. Entendeu ou não? Entendi. Eu tenho que ser neutro. O que a pessoa fala é aquilo mesmo. Tá. Consegue entender? Porque eu não manipulo a informação. Trazer a essência dela, né? Sim, mas assim, eu não posso dar a minha opinião. Eu não posso pegar e falar, cara, você tá errado. Não posso. Entende que é literalmente uma reportagem. E eu ouvi um dia o Silvio Santos comentando de uma repórter que ela não podia dar opinião e que ela tinha que ser neutra e que ela seguiu esse caminho que se deu muito bem. E eu olhei e falei, cara, isso faz total sentido na minha cabeça. Eu quero a verdade das pessoas, não a minha. A minha não tem que prevalecer. Então, às vezes tem gente que chega lá e fala uns negócios, tipo, muito torto, é isso que vai pro ar. E tem gente que coloca uns negócios lá, assim, alucinante de bom,
e é aquilo que vai pro ar. Então, o que eu faço é dar voz ao povo. É legal, como eu falei, né? Você traz realmente a essência. Imagina se você começa a retrucar, questionar, a pessoa já... Vira um debate, né? Não, e ela não vai nem trazer, depois ela vai travar. A minha função é dar voz à sua história. É isso, cara. Então, o que eu vou fazer é te perguntar. Vai lá, me explica melhor. Pô, não consegui entender. Você consegue me explicar? Sempre em perguntas e nunca em afirmações. Pode observar. Bom, um vídeo que te surpreendeu. Vamos lá, o do Luciano, você já tinha a expectativa de que iria bombar? Porque assim, né? Ele é um cara muito conhecido. Eu sei muito que você presente, já explicou, inclusive... Muito presente em nas redes sociais, né? Não só conhecido, mas muito presente nas redes. Eu sei que, assim, até outro dia eu vi um vídeo seu explicando que não adianta só ter um cara, né, que tenha uma representatividade muito grande, tem todo um trabalho por cima. E é isso que eu queria que você explicasse. Como é que funciona esse planejamento, por exemplo, de como roteirizar, de como escolher o que vai efetivamente pro ar, da criação do conteúdo em si, da mídia? Vamos lá. A gente faz uma pancada de vídeos e depois tem que escolher o que vai pro ar ou não. Então, assim, quem manda, entenda que eu fico com uma média de 12,5% do tempo de tela. 87,5% fica para o entrevistado. Então, quem manda, quem vai pro ar, não sou eu. É o próprio entrevistado. Se o cara não entregou nada, se a pessoa não entregou nada, é que ela não quer aparecer. E tá tudo bem. E tem gente que não quer e tá tudo bem. Não vai pro ar nunca. E tem gente que chega e comenta, pô, o que você faz? Pô, eu trabalho no Tribunal de Contas de Justiça, não sei o que lá das quantas. Pô, cara, que legal. Mas o que você faz lá dentro? Eu olho processos, eu faço isso. Cara, mas dá pra ganhar quanto? Dá pra ganhar X valor. Pô, mas eu quero chegar até o cargo X. Pô, mas ganha quanto lá, mano? Eu acho que ganha X. E isso vai pro ar. Agora, quem não entrega, não vai. É simples assim. E já teve algum caso da pessoa ter se arrependido? Tipo, vai pro ar e depois, putz, não quero. Sim. Já aconteceu. E aí a gente tira, né? Já aconteceu. E o caso do vídeo do Luciano no Instagram em específico, foi uma surpresa não tão boa. Ele tava pegando 1 milhão de visualizações por hora. Deu uma queda, que é normal depois de algum tempo. Com 24 horas, ele tinha batido 11 milhões de visualizações. Hoje ele tem 12,5. Certo? Só que o Instagram, ele passa, sei lá, quase 15 dias entregando o seu vídeo ainda. Depois cai que praticamente fica nulo. Só que no segundo dia, eu senti que ele puxou o freio de mão. E eu ainda, até agora, eu quero entender o porquê que foi puxado esse freio de mão. Se foi uma questão política, se teve gente que não gosta dele ficou denunciando, eu não sei, mas alguma coisa aconteceu no vídeo do Instagram que brecou a entrega. Pra você ter uma ideia, no vídeo do TikTok, bateu 27, 28 milhões de visualizações. Cara, não dá uma diferença tão discrepante assim. Normalmente os dois andam lado a lado. Eu tinha certeza absoluta que aquele vídeo ia bater uns 40 milhões de visualizações no Instagram. E não bateu. Ele brecou no dia seguinte, assim, de você olhar o gráfico dele. Eu sou louco por gráfico. O gráfico dele tava indo assim, então, ele cai e se mantém. Não, você vê a queda dele. E não levanta mais. Drástica, assim. Alguma coisa aconteceu. Tipo, eu não sei o que, mas alguma coisa aconteceu. Ele é bem engajado também, né, na questão política. Eu tenho pra mim que foi alguma coisa, questão política do lado de lá, que tenha, sei lá... Mas um vídeo desse, uma pessoa denunciando, 2 pessoas denunciando, é pouco, não brecaria não. Deve ter sido tipo uma rajada mesmo. Eu acho, tá? E não sei se isso é verdade. Uma rajada ou realmente uma decisão política. Difícil de saber. Eu até agora eu olho e eu estudei e não achei uma resposta. Porque nunca isso aconteceu, nem antes e nem depois. Mas eu digo nem pela entrevista em si, né? Eu digo pela figura da talvez, pessoa. Né? Talvez. Não digo nem pelo conteúdo do que tá no vídeo, porque não... Sim, teoricamente não tem nada... Então, vamos falar. Nesse sentido. Me dá uma explicação lógica. Não tem. Então. Não tem lógica. Lógica não tem. Digo mais pela pessoa mesmo, né? E outra coisa, eu estudo muito o algoritmo, o comportamento do algoritmo, então eu prevejo os passos do algoritmo, então por isso que a gente consegue ter sucesso e vídeos que vai bombar e vídeos que não vai bombar. A gente consegue enxergar e eu não consigo entender aquele... Então, por isso que eu digo que talvez... mais nessa linha, né? Realmente por causa da pessoa mesmo. Vamos, tipo, sei lá, derrubar aqui, ou chover denúncia pra tentar brecar, alguma coisa assim. Porque realmente não tem nada fora, né? Não tem nada polêmico ali, vamos dizer assim. Fora o que vocês assistiram no meu canal, no canal da própria Van, do Luciano e tal,
Vocês já assistiram algum corte desse vídeo por aí? Já vi. Inclusive dessa parte que ele fala do faturamento diário, tudo, isso tem bastante, inclusive. Milhares, todo santo dia chega um monte de marcações, mas assim, vou chutar pouco, tá? Então 50, 60, 100 por dia de marcações todos os dias. Como é que não entrega, cara? Sim. Pra mim não tem uma explicação lógica, eu ainda não achei. Tem algum canal pra você chegar e tentar descobrir? Acho que não, cara. Da própria meta? Não, porque um exemplo... Não, a meta é algo, tipo assim, que parece um mistério e se você quer descobrir é tentativa e erro. Isso que eu ia falar. E aí você acerta, coloca pro lado. E aí você soma um monte de acertos, você acerta até ali, dali pra frente é no chutômetro, com base no que você tem de acerto. E aí, acertou, mas puxa pro lado de cá de novo. E aí você vai formando uma linha de acertos. E aí, beleza, aí você consegue começar a acertar bastante. Mas é isso. E umas 2 vezes, 3 vezes por ano o algoritmo muda e começa tudo de novo. Inclusive tá nessa fase agora. Nessa fase de mudança. Não, mudou. Já tem uns 20 dias que mudou. Eu tô numa baixa terrível e que a gente tá moendo de estudar para poder entender, para começar a voltar. Acho que a gente já encontrou. Então, se nos próximos dias começar a pegar vídeo de 1 milhão de novo, é porque a gente achou a fórmula outra vez. Entendi. Pior conselho que você já recebeu? Acreditar cegamente nas pessoas. Todo mundo é bom. Não é. Isso não é verdade. Já escutou isso de alguém? Já. Acreditar cegamente? Não cegamente, mas se eu falar, todo mundo tem um coração bom. Não é verdade. Nem todo mundo tem. Então, coração bom não é todo mundo que tem. Então, tem muita gente que não tem um coração bom. Tem gente que tem o coração ruim. Tem os mistos, tem as pessoas que, não é que eu tenho um coração ruim, mas se tiver de eu me prejudicar um pouquinho ou você se prejudicar um monte, eu não vou me prejudicar um pouquinho e você que se lasque, entendeu? Enquanto tem outros que também, que tem um coração imenso, como eu falei da moça agora há pouco. Cara, ganha 1.100 conto por mês e ainda ajuda os outros, velho. Deve ter cuidado das netas. Meu Deus, cara! Então, assim, a humanidade é boa, assim, existe pessoas boas, mas não são todas. Não são todas, é verdade. Se você tivesse 24 horas para viralizar um vídeo, qual seria a sua estratégia? Como assim? Assim, eu tenho que viralizar, eu tenho que atingir milhões, assim. Qual seria a sua estratégia num vídeo para fazer isso acontecer? Independente de seguir a linha do que você faz hoje. Mas aí o que eu vivo hoje... Aliás, uma coisa que você não mencionou que eu vi no vídeo é da questão que me trouxe, inclusive, um insight bacana da sonorização, da questão do dinheirinho caindo, né? Dessa parte que eu nunca tinha me atentado para isso. Eu falei para Camila que ela fez um vídeo outro dia que colocou... A gente fez uma brincadeira que o Fábio estava dormindo no carro e ela colocou lá uma musiquinha de ninar, assim, e ficou muito legal. Mas eu não tinha me atentado a esse detalhe. Vamos falar... Se a gente for estudar, que a gente estuda bastante, a parte de neurociência para aplicar nos vídeos, ninguém dá muita atenção para isso, mas a música é algo, o som, ele é algo absurdo de forte. E ninguém dá atenção para isso. Então, o clique ali do dinheiro, clim, saindo. Então, isso daí... Se você só ouvir esse som de olho fechado, você já entende que se trata de dinheiro. Então isso fala por si só. Que nem por um exemplo, você vê o símbolo da Nike sem estar escrito nada, aquele certinho. Você já entende que é da Nike. O som é a mesma coisa, certo? Então, com muito respeito, aqueles funk pesadão, aquilo, se você fica ouvindo durante muito tempo, você começa a achar que aquilo é normal. Então, a gente está falando de que o som por reconhecimento, você entende o dinheiro... porque a cor do negócio remete a alguma coisa, porque o tom de voz, porque o jeito que se fala. Então, vocês falaram na publicidade no começo. Então, se você olhar assim, quando a gente vai fazer a parte de publicidade, eu pergunto à pessoa, o teu público-alvo, qual é o padrão dela? É público AA, AAA? Ele é um público B? Me explica quem é o teu público. Por quê? Porque se você vai falar com o público A, você tem um jeito, um tom de voz... toda uma característica para vocês falar com o público A. Quando você tem que falar com o público E, que aí você vai lá para outra ponta, então é outra forma de se comunicar. Então, tom de voz, jeito, brincadeira, gargalhada, risada, cada coisa dessa, ela tem um significado, ela tem um significado interno, já no inconsciente, no nosso inconsciente. E ninguém dá atenção para isso. Mas o som é absurdamente importante para o mundo do ser humano em si. Não só da rede social, mas do ser humano. Mas inclusive assim, você pensar assim, os filmes que eu amo, assim, todos você lembra
né? Que tinha alguma questão sonora, assim, muito interessante, né? Ou músicas. Você já assistiu Viking? Viking, já. Já assistiu Viking? A série? Então, você já observou que você está assistindo e quando tem alguma música ou um pai encontrando um filho, tem um passarinho cantando de fundo? Você acha que aquilo é coincidência? Não. Beleza. Os caras estão indo pra guerra e o tambor tá batendo. Pá, 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 pá. Como é que fica o seu coração? Naquele ritmo. Sim. E aí você fica... Tá entendendo? Uhum. Você já assistiu Velozes e Furiosos? Você saiu dali e já foi dirigir? Você tá querendo... Esse é o efeito do som na nossa vida. Certo? Sim. Agora coloca um funk pesado que fala de besteira. E para o seu filho ouvir. Também. Ou sua filha. Esse é o efeito que pode dar. Mas vamos lá, se você tivesse 24 horas para viralizar? Cara, é que depende qual que é a estratégia e qual seria a necessidade. Porque aí tem um monte de coisa que dá para se fazer. Mas, eu tenho 24 horas para poder viralizar. Então, a primeira coisa que eu faria era um compilado de todos os vídeos que deu certo. Porque existe um negócio chamado, que pelo menos eu aplico na minha vida, que é de seleção natural. Seleção natural nada mais é do que um teste AB para quem faz tráfego pago. Uhum. Que é você faz o teste, você elimina o pior e dobra o melhor. Elimina o pior e triplica o melhor. Daqui a pouco você só tem acerto. Então eu faria um compilado dos meus melhores vídeos. E eu viralizaria em 24 horas. Certeza. E, cara, deixa aí uma mensagem, né? Para quem hoje é seletista, né? Eu já ouvi você falar sobre isso também, sobre a questão de você multiplicar para poder virar PJ. Uhum. Qual seria o seu conselho para quem quer fazer essa transição? E é para todo mundo, na sua opinião? Não. Tem gente que não quer. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É que eu acredito em um mundo, em um país onde não exista a CLT. Aí você fala, mas então você tá querendo dizer pra mim que todo mundo vai ser empresário, então não vai existir empregado. Normalmente esse negócio vem de quem é empresário, porque precisa de empregados. Não necessariamente. Porque, vamos lá, existe CLT nos Estados Unidos? Existe? Não. Ah, ok. E nós vamos daqui pra lá ou eles vêm de lá pra cá? A gente vai daqui pra lá. Matou a charada aí. Então, assim... É que lá você não tem o CLT, mas você tem uma forma de contratação... Sim, mas vamos lá. Diferente do PJ, vai? Não totalmente diferente. Porque, assim, você pode trabalhar por horas naquilo que você tem excelência para 3, 4 pessoas no mesmo mês. Você não precisa estar do dia 1º a dia 30, das 8 às 5, das 7 às 5, de segunda a sexta até o dia 30 para ter que trabalhar para aquela mesma pessoa e você não tem opção de sair, praticamente, né? Vamos falar assim, tem toda um embaraço de documentação em que você, não, mano, eu não vou sair daqui. E aí você começa a aguentar um monte de merda na cabeça. Ou às vezes ao contrário, você tem um funcionário que é ruim e que você fala, cara, puta, não dá. Então assim, e detalhe, e se você colocar... um colaborador, ele ganha um X, certo? Ele ganha um X, só que aquilo não chega na mão dele, é menos. E eu pago o dobro do que ele acha que ganha. Só que esse valor ele é dividido praticamente em 3 partes. Uma parte fica para o colaborador, uma terça parte, não chega uma terça parte, mas uma parte bem menor ali, menos de 20% fica guardado para ele para poder entregar ali no final do ano como 13º férias. Mas isso é um dinheiro guardado que já seria dele, na minha opinião. E tem uma outra terça parte, ou mais do que isso, que vira fumaça. Nem é meu como empresário e nem é dele. Beleza. Se tem uma pessoa que eu entrego o dinheiro na mão dele, ele faz o que ele quiser, então um cara que ganharia R$2.000 sai do meu bolso 4 e alguma coisinha, porque só de imposto patronal é 28,5%. Tá. Na verdade, se o salário é 2, ele vai receber 1,5, né? Você vai pagar 4. É isso. Você entendeu? Aí, a gente vai colocar, 1,5 para 4 é quase 3 vezes. Beleza, mas ele vai receber lá no final um 13º férias, mas isso dá o equivalente a 20% no máximo que vai voltar para a mão dele acumulado, ponto. E cadê os outros 40%? Entendeu? É isso. Não existe. Mas se a gente vivesse num país onde a gente visse o retorno desse recurso... Não, mas aí valeria a pena, cara. Porque, por um exemplo, se valesse a pena, você não precisaria... Você tem plano de saúde? Tenho. Eu tenho também. Tá, se fosse num negócio onde você paga e você vê o retorno, tá tudo bem. A gente tem que pagar a escola, a gente tem que pagar plano de saúde, tem que pagar a segurança. Tem que morar em condomínio. Tem que morar em condomínio. Então, mas por quê? Mas por quê? Porque não tem retorno. Mas é um problema mais... Mas compreenda o que eu tô te falando. Na base do CLT nós poderíamos pagar os R$4.000 para o cara que chega na mão dele R$1.700, R$1.600, que ganha 2 na carteira. Nós poderíamos, como empresário, entregar os 4 mil e falar, irmão, faz o que você quiser, cara. Só que é o seguinte, se você não for bom,
você não vai continuar. A responsabilidade é sua. É. Então, assim, cara, agora a gente mexeu... Vamos lá, me dá mais 5 minutos. O que acontece? Hoje, tá? Agora vamos falar. A gente tá falando da parte do governo, beleza? Agora vamos falar da parte dos próprios colaboradores. Isso tem uma empresa não. Tem um pessoal que ele fazem um serviço fora quando eu preciso. E eu tenho alguns internos. E nos outros eles ganham por produção. Vou falar, tipo, pra cortar peça. Então, às vezes, a minha produção tá muito cheia e aí eu levo o tecido para cortar num outro lugar e eu pago por peça. E entenda bem, hoje não mais, porque eu consegui dar uma limpada na minha equipe. Mas antigamente, você pegava um cara, cortava, sei lá, 3.000 peças. Um cara cortava 3.000 peças por dia e você colocava um cara fora, ele cortava 9.000 peças num dia na mesma qualidade. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não precisava ter tanta peça, certo? Entenda, isso graças a Deus já saiu da minha vida. Hoje, a equipe que eu tenho hoje, eu tenho que segurar, falar, não produz tanto não, que você tá indo demais. Não é pra ter equilíbrio de fluxo de caixa ali, de capital de giro. E o pessoal que fazia fora, a mesma peça fazia 9.000 peças. São 2 pessoas. Outras 2 pessoas também, faziam 9.000 peças. Mesmo nível de qualidade. Por quê? Mesma coisa. Porque se não for o mesmo nível de qualidade, eu vou estar comparando maçã com banana. Não, eu tô falando de comparar maçã com maçã e banana com banana. Então, o que acontece? Quem ganhava mais? Esse cara que cortava 9.000 peças. Por quê? Porque ele tem a obrigação de ser eficiente ao extremo e aí ele já se habituou, já se acostumou com aquilo dali. Então, agora imagina a nação brasileira produzindo 3 vezes o que a gente produz hoje. E é isso o que eu acho que o PJ faz na vida das pessoas. Mas isso quer dizer que todo mundo faz corpo mole? Não tô falando disso. Entendeu? Eu estou dizendo que quando você vai para o PJ, você ganha pelaquilo que você produziu, pelo aquilo que você entrega. E se você não entregar nada? Adivinha? Não recebe nada. E se você entrega muito, você é recompensado pelo muito. E quando você está na CLT, você é travado. Se você produz menos, o seu patrão se arrebenta. E se você produz muito mais, você não tem uma recompensa por isso. Então, eu acredito que ser PJ e ganhar por produtividade é uma puta solução para o Brasil. Mesmo. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Você já conseguiu desenvolver alguma estrutura interna para você remunerar melhor, por exemplo, essas pessoas que têm um desempenho melhor? Para tirar esse... Eu fui brecado. Foi brecado. Eu não tô brincando quanto a isso. Eu fui e dei uma premiação para um colaborador. E aí eu fui e dei mais uma vez, meses depois, tipo 2, 3 meses depois. E na terceira vez, o meu RH falou, Tony, não dá. Eu falei, mas por que não dá? Aí ele falou, então, porque se você der isso daí, causa um problema e você ganha uma multa. Eu falei, você tá falando pra mim que eu não posso premiar o meu colaborador mais do que 2 vezes? Ele falou, sim, só pode ser 2 vezes por ano. Você pode premiar o seu colaborador. Isso tá na lei. Pelo amor de Deus, eu não vi isso. Eu tô falando que o meu RH me orientou que eu não poderia dar uma terceira premiação pro meu colaborador dentro do mesmo ano. Eu falei, por quê? Se você fizer isso, você vai ter que agora puxar e dar pra todo mundo, senão você vai ganhar uma multa. Eu falei, tá, mas não foi todo mundo que fez que progrediu tanto. Então, se você não der, você vai tomar uma multa. Então, qual que é a opção que eu fiz? Não dei. Muito obrigado, você foi muito bom, você foi foda, e é isso. É isso. Que ódio, cara. Que ódio. As nossas leis são muito antigas, né? Cara, me dá uma explicação lógica em cima disso. Não existe. Não existe. Eu não posso premiar o cara que se destaca. Eu não posso. Eu não posso pegar... Tem 2 pessoas trabalhando lado a lado, uma produz 50, a outra produz 20 por dia. As 2 fazem a mesma coisa, mas produtividade diferente. Se eu pegar o cara de 50 e der 10% de aumento pra ele, eu tenho que aumentar o do lado de cá também. Mas esses caras não produzem igual, cara. Sim, não pode. Mas se ele entrar depois na justiça, ele vai dizer eu me arrebento. Nossa, eu passo no moedor de carne. Não pode. Vai dizer que tinha a mesma função, que tinha um salário diferenciado. Exato, mas um cara produz 20, outro produz 50 por dia. E aí, vamos lá, me justifica isso. O cara que é bom, ele é podado. Ele é incentivado a produzir menos. Sim. E é isso o que eu acredito que sendo PJ e ganhando por produtividade, vai separar os preguiçosos que existe dos caras muito foda que existe. Entendeu? A diferença é aonde é que você tá? Você tá do lado dos preguiçosos que vai ficar chorando? Ou você vai ser dos caras que falam, manda no peito que eu vou fazer o negócio acontecer? Quem é você? Entendi. Cara, obrigado. Obrigado por tudo aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço. Todas essas histórias incríveis. Me identifiquei em muitas partes aí com
né, com a sua história de vida. É bem legal. Tem uma lembrancinha pra você ali, por favor, pega essa sacolinha, porque ninguém vem aqui sem levar uma lembrancinha. Que legal. Posso já mexer aqui? Claro, Eu sou curioso. à vontade. Dá licença. Uma Aí. recordação. Dá uma olhada, Lisa. Que legal, cara. Que top, mano. Agradeço demais. Devia ter colocado ela já aqui. Aí não tinha surpresa. Ah, é verdade. Ok, tudo bem. E é isso, cara. Brigadão. Foi um prazerzaço te conhecer. Foi todo meu, irmãozão. Muito obrigado. Ah, eu posso pedir uma coisa? Claro, Eu quero fica mais à isso vontade. daqui, cara. Não, pô, é seu. Vou colocar aqui um kitzinho pra você Pronto, levar. agora sim. Tá vendo, ó? Assim eu volto. Rogério Rodrigo, ó. Manda Fica aí a mais dica. aí. Manda mais aí, porque ele gostou, hein? Gostou de verdade. eu dou bastante. Não, mas é muito top mesmo, de verdade. Eu sou fãzaço mesmo. É bom mesmo. O pessoal fala, não, você fala porque eles patrocinam. Não é, eu gosto mesmo. Não, é gostoso mesmo, cara. E detalhe, ele é sem açúcar, mas ele não é ruim. Não. Ele é o melhor que eu já tomei sem açúcar. Exato. Ele é o melhor que eu já tomei sem Eu açúcar. não posso abusar. Então, aí quando eu vi ali de todos, aí eu olhei assim, pô, sem açúcar, sem açúcar, sem açúcar. Cara, legal. Então, e aí eu já tinha tomado dele Aham. e eu tinha gostado. E agora... O zero? O zero. Já tinha tomado zero. Exatamente. Esse daqui é o zero açúcar. Exatamente esse era o que eu tinha tomado antes. Aham. Agora saiu a latinha menor também. Sim. Você sabia que no Rio de Janeiro, eles são número 1 em PET? Não sabia. Número 1. Mas como assim você Na fala? garrafa PET, não tem a garrafa Aqui PET. Ah, é aquela garrafa maior, no caso. É, de 2 litros. Ah, A garrafa de 2 entendi. litros no Rio de Janeiro, eles são número 1 em vendas. Mas você sabe que... Eu não sei se acontece nesse caso, mas existe uma diferença de sabor? Eu já senti uma diferença e eu fiquei me perguntando, será? Cara, isso é meio lenda, né? Ou Todo será mundo que é da minha fala. cabeça? Então, todo Tem mundo fala, né? Mas às vezes é porque assim, polêmica depende nisso do... aí, Você né? tomar, normalmente você toma latinha, você toma na lata. É. Então tem também a questão do alumínio, que você coloca na boca. Ok, verdade. Se você toma no copo, é o vidro. Certo. Tem um amigo meu que é alemão, inclusive, um senhor, ele tem 80 anos, e ele já foi degustador de cerveja Ó. na Alemanha. Não, melhor emprego do mundo. E ele falou pra mim, ele falou, ó, eu juro pra você, eu te pago quanto você quiser. Se eu pegar uma cerveja em lata, né, porque todo mundo fala que tem diferença, e em garrafa, e eu colocar as duas no copo e entregar pra você, você não vai me dizer qual é. Ele falou, o problema é isso, o problema é onde você coloca Entendi. a boca. Então, e Então- normalmente na latinha a gente acaba tomando na latinha. Então, a lenda dos vinhos em taças diferenciadas Também. talvez seja verdade? Também tem sentido. Nossa, isso é uma polêmica absurda. Mas assim, vai falar pra mim, é verdade? Cara, ele jurou pra mim que é. Ok, tá tudo bem. A dos Eu vinhos não tenho ainda essa dizem que tem. sensibilidade. A dos vinhos ainda dizem que tem a questão da decantação do ar, não sei o quê. Então, o formato da taça influencia nisso. Sim. Mas sei lá. Mas o próprio cristal, o vidro, Então. enfim, em tese tem diferença. Não, Tem mas diferença. 3 horas de Mas aí tem, 3 horas pra gente decidir isso. Aliás, a gente vai abrindo aqui, já vai experimentando, a gente vai dizendo se tem ou não, né? Tem diferença ou não mesmo. Tem dizendo coisa que não pode. Tá vendo estrela. Bom, cara, com certeza todo mundo já conhece, mas quer deixar seus canais aí também? Sim, vamos lá, ó. TikTok, YouTube. Todas as redes é a mesma coisa. Mesma coisa. Albertone com E, OFC, de oficial. Então, não tem segredo. Albertone OFC. Em todas as redes. Todo mundo já conhece, mas não custa deixar mais. Pesquisa CLT ou PJ, aqui é minha cara. Vai aparecer essa cara aqui, ó. Essa cara aqui, ó. Se você for no Google hoje e colocar CLT ou PJ, não vai vir nenhum emprego pra você, vai vir a cara dele. Deixa eu ver como é que eu saio do CLT. Deixa eu escolher qual das profissões aqui que é legal. Que a ideia é exatamente essa, é mostrar uma variedade tão grande e mostrar para as pessoas que estão de CLT e não estão tão felizes que existe outras profissões. E quanto essas pessoas ganham, porque tem muita gente que trabalha em algum ramo e que ganham extremamente abaixo do que o mercado paga. Então é bom ela saber. E é mais ou menos a ideia, é uma exposição mesmo. Sim. Mas eu já vi muito o inverso também, sabia? Como assim? Cara, muita gente que foi pro PJ, se arrependeu e decidiu voltar por conta da previsibilidade, por conta... Não, eu tô dizendo assim, De uma em termos de suposta emprego segurança, mesmo. Suposta segurança. Em termos de emprego mesmo. Pô, eu trabalho na área de TI e ganho 2 mil por mês. Aí o outro que trabalha na área de TI fazendo exatamente a mesma coisa, o cara ganha 8 mil reais. Ah, sim. Então é pra meio Existe que dar a uma possibilidade. despertada naquela galera. Pô, você não pode estar ganhando 2 pau, cara. No mercado tá pagando 8. Vamos falar que por ruim tem que receber 5? Mas já é mais do que os 2. Sim. Então, mesmo entre os CLTs olhando ali, dá pra poder a pessoa tirar um proveito disso. Mas, pra mim, ser PJ me libertou. E eu acho que todo mundo pode ser PJ. Acho que todo mundo tem que ter liberdade, né? Todo mundo tem que ter independência. Eu brigo muito por isso. Porque eu vejo, né, assim, muitas pessoas que se prendem num emprego, né, num trabalho, porque precisa do dinheiro. Eu vejo muitas pessoas que se prendem num relacionamento
porque são dependentes financeiramente. Cara, você ter o seu recurso, a sua reserva, o seu dinheiro, te dá uma liberdade absurda. E isso vai te fazer feliz. E, inclusive, uma coisa que eu tenho feito alguns testes, não no meu canal, mas no canal da Gota de Ouro, e eu tô assustado com o resultado, é o TikTok Shopping. Vocês já mexeram nisso? Não. Cara, não, eu tô falando sério. Se Mercado Livre, Shopee da vida não se mexer, o TikTok Shop vai engolir, tá? Porque eu vendo nessas plataformas. E se for comparar o gráfico de tempo, é tipo assim, assustador. Se você coloca a projeção, tipo, não vai existir outra coisa. Eu tô falando sério. TikTok Shopping é maravilhoso. E detalhe, você não precisa investir nada lá. Vocês já viram isso ou não? Não, ou seja, os chineses vão dominar o mundo, é isso? Cara, o que tá acontecendo? O TikTok Shopping, você não precisa ter o estoque, você faz como se fosse um dropship. Tá entendendo? E que você consegue vender e você ganha a sua comissão e a própria marca entrega para o seu cliente. Eu não fiz esse teste ainda no meu canal, mas eu fiz esse teste na Gota de Ouro. E aí é o que eu tô explicando para vocês. Eu tô assustado com o resultado que tá vindo. E é extremamente rápido. É tipo, você faz hoje, o negócio começa a te dar lucro amanhã. Caramba. Não, eu não tô brincando. Estuda sobre isso. A dica que eu deixo é essa, cara. Deixa a dica pro pessoal estudar. Inclusive né? CLT, tá? Dá pra fazer. Né? Dá pra fazer nas suas horinhas vagas ali. Paralelo ali. Não, é verdade. É verdade, eu tô assustado. Uma atividade Tá vendo, ó, extra. vocês já escutaram aí, quem tá escutando até agora já viu que ele já trabalhou 20 horas por dia, né? Não é? Mesmo que você esteja no CLT, dá pra ter uma... É só investir 3 horinhas do seu dia que você sai. Basta querer. Cara, obrigadão. Mais uma vez, obrigado. Desculpa, falo pra caralho, mas... Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu por seguir a gente. Aliás, quem não tá seguindo ainda, segue a gente. Compartilha esse vídeo. Vão ter vários cortes bem legais que a gente vai tirar desse podcast aqui. E segue a gente nas redes aí também. @ChecksCast. Samu Lopes Oficial. Fabiano Mamoto Oficial. Valeu.